Como é que uma pessoa faz para instalar um novo programa na vida dela? O primeiro passo para mim foi reprogramação de crença. Tá. Que eu fazia com o Theta, por exemplo. Né? Tá. Reprogramação de crença foi um primeiro passo. E não precisa ser só com o Theta. É identificar o que você pensa, as coisas que você tem rodando desde que você escutava desde a sua infância, do sistema, da escola, as vozes que ficam na sua cabeça, do tipo, isso não é para mim, eu não sou capaz, eu não sou bom bastante. Eu também me reconectei muito com a infância, fazia muita reconexão com a alma, com essa energia do coração. Esse é o sucesso consciente. É o sucesso consciente. Olá, amigos e amigas do Clube da Transformação. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast Sucesso Consciente, que é o podcast do Clube da Transformação. Transmitido aqui, gravado, né, diretamente da nossa sede aqui em Moema. E hoje eu tô tendo alegria, gente, porque em vários podcasts aqui você vê que eu tiro umas cartinhas maravilhosas aqui, né? E um dos oráculos que eu mais amo é o oráculo das virtudes. E aí, gente, simplesmente hoje aqui eu estou recebendo a criadora, canalizadora, a inspiradora, pessoa que manifestou esse oráculo aqui na Terra, entre várias outras coisas maravilhosas que ela manifesta. E queria muito agradecer a sua presença aqui, querida Dani Maniá. Muito bem-vinda. Muito obrigada, querido. Tô tão feliz de estar aqui. E Ai, tão que feliz de coisa boa. ver essa energia do oráculo aqui, contribuindo não só para o podcast, mas para tantas pessoas que escutam e se conectam com a mensagem do oráculo. Que coisa boa. Inclusive, eu acho que a gente podia começar tirando uma cartinha já desse oráculo, hein? Gosto. Podemos? Gosta? Claro. Então, vamos lá. Pra... Vamos ver qual que é a virtude Para o que nosso vai... encontro. Vamos ver a Esse virtude nosso que vai encontro reger... hoje, que é para você que está aí também, nos assistindo. Com certeza. Para vocês aí também. Confiança. Confiança. Sinta a força que há em você. Saiba que é capaz, que é mais do que o bastante. Se o coração diz, confia. Se a alma sente, confia. O seu poder é único. A base firme interna não se abala pelo vendaval externo. Confie em quem você está se tornando e em quem você é. O mantra é: eu confio na força do amor que sou e no poder que habita em mim. Eu gosto quando você chega nos stories ali na cartinha semanal e fala assim, volta e fala o mantra em voz alta. Então me empresta aqui a cartinha que eu quero falar Fale em voz o mantra alta. em voz alta. Eu confio na força de amor que sou e no poder que habita em mim. Maravilhoso. Que comentário você poderia fazer sobre essa cartinha da confiança? Essa carta é fundamental para a gente desenvolver uma base. Ela é uma das tríades da fé. Então, ela está conectada na tríade da fé. A gente tem as virtudes mestras, que são 12, e tem as virtudes da tríade. Cada virtude mestra tem uma tríade. E a confiança está dentro da tríade da fé. Olha. E para quem quer desenvolver essa fé mais de entrega, mais de elevação, a confiança é o pilar fundamental para chegar nesse lugar. Que a fé ela é mais leve, a confiança ela tem uma vibração um pouco mais pulsante. Você sente, você vibra a confiança. A fé ela está mais aqui. Entende? Maravilhoso. E nessa tríade tá o quê? A confiança, a fé... A entrega. E agora? Não lembro. Não tem problema. Tá tudo certo. Agora eu tô aqui com você, ó. Mas eu adorei saber que tem isso. Eu não Mas sabia eu tenho. que tinha Daqui isso. a pouco vem. Eu não sabia que tinha essas 12... A gente tem 12 mestras que foi canalizado também. Não foi nada que veio de canalização. As pessoas perguntam por que 12? Por que essas? E você lembra algumas delas? Porque, é claro, tem presença, por exemplo. Gentileza é uma outra mestra. Puro intento, que eu gosto muito de trabalhar, é uma das mestras. Liberdade. E por aí vai. Sabedoria. Não, essas duas têm que caminhar juntas, Sabedoria, né? Liberdade aceitação, com sabedoria. disciplina. Nossa. E sabe o que eu sinto, Dani? À medida que eu vou escrevendo aqui as virtudes, cada uma tem uma frequência, né? Tem. Não sei se eu tô, né? Tem, Aqui sim. muito... Porque às vezes quando a gente fala de frequência, parece que nós estamos falando de uma coisa muito mística, mas a frequência para mim é uma energia. Né? Com Então, certeza. quando eu trago aqui palavras, ó, gentileza por intento, liberdade, sabedoria, aceitação, eu falo, nossa, que bom, né? Isso aqui me traz um... Vulnerabilidade é outra também. Vulnerabilidade. Coragem é outra também. Que lindo.
Vulnerabilidade, maravilhoso. E como que surgiu essa inspiração para trabalhar com as virtudes, né? E para fazer esse oráculo maravilhoso? São coisas parecidas, mas um pouco diferentes. Eu tive uma educação baseada em virtudes desde a minha mãe e do meu pai. Mas vou trazer aqui minha mãe porque é uma figura importante, porque até o meu pai ele veio acompanhando a mãe, sabe? A mãe foi a primeira mestra, a primeira professora que foi ensinando o pai e os dois ensinando a gente, eu e minha irmã. E agora espalhando aí essa mensagem para o mundo. Mas a minha mãe já estudava espiritualidade, isso eu estou falando dos anos 70. Ela estudava espiritualidade, ela e meu pai fizeram cursos de espiritualidade. Lá atrás, quando eu era criança, eles iam fazer alguns cursos. Vira e mexe eu descubro alguma coisa que eles estudavam que eu nunca sabia. Tipo, esses dias meu pai me deu um pêndulo. Olha, a gente estudou radiestesia, lá nos anos 70. Aí outro dia eu descobri que minha mãe estudava lemurianos, sei lá, em que ano, em 1900 e nada. Minha mãe já faleceu faz tempo, então não tenho oportunidade de fazer essas perguntas para ela, então por isso que as coisas vão Como que é o nome aparecendo. Rosa. E ela me ensinava muito através de virtudes, né? Ela, por exemplo, eu já sabia o que era empatia nos anos 80 na minha infância, e eu tinha vontade de ensinar empatia para os meus amigos na escola, porque eu via bullying, eu sentia que o mundo ali era meio diferente da minha casa. É assim que eu podia dizer, era agressivo, era violento. E a minha casa tinha muito amor, muita compaixão. E eu queria ensinar aquilo para os meus amigos. Esse foi o meu primeiro ímpeto e vontade de ensinar virtude. Mas aí eu comecei a sofrer bullying. Eu comecei a receber essa violência. E aí eu fui ficando quietinha. Fui achando que isso não era para fora, era só para dentro. Que era melhor eu deixar só dentro da minha casa. Dentro de uma gaveta, como eu gosto de falar. Até que depois de passar por um monte de processo, de fazer uma carreira corporativa mais cabeção, de chegar em cargos altos e tudo mais, eu falei, não, é hora de resgatar, é hora de integrar. E foi aí que, estudando espiritualidade, trabalhando com espiritualidade, um dia... Aí é uma história aí. Fica à vontade, a gente pode contar. Temos tempo. Vamos lá. Temos tempo. Podcast é bom por isso, porque aqui não é uma entrevista, aqui é uma conversa gravada. É uma conversa. É diferente você dar uma entrevista na televisão, né? Que você, Sim. Com certeza já teve essa experiência ali, onde tem um time, né? Sim. Onde o repórter tá ali. Com certeza. Tem que responder aqui, ele é olhando pra câmera. Então aqui não, aqui nós estamos fazendo uma conversa gravada. Ótimo. E se você ficar com a gente até o final, te garanto que você não vai se arrepender. Inclusive, já queria aproveitar e pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o like ali, deixar seus comentários ali enquanto você for assistindo também, para que a gente possa receber esse feedback também aí. A virtude da participação também. Ótimo. Eu adoro ler os comentários, gente. Então escreva, porque eu leio todos. Eu adoro participar também e conversar com a galera. É interessante, porque eu costumo dizer, Toshi, talvez você vá... talvez você também entenda isso, porque você vive esses processos, assim como eu, que a gente não tem um único despertar. A gente tem momentos de despertar e momentos de revelação do nosso puro intento, como eu gosto de chamar. E o meu puro intento, que é a pura intenção da alma, a pura intenção do meu caminho, ele foi sendo revelado aos poucos. Então, minha criança sabia, mas por medo se fechou. E é o que acontece com muitas pessoas, né? A gente tem ali, nossa alma vem fresquinha, vem ali com mais pistas daquilo que a gente veio contribuir e fechou. Aí, quando eu decidi que eu tive um burnout, decidi me reinventar 9 anos atrás, que eu decidi começar a trabalhar com espiritualidade, já faz 9 anos, um pouco antes, porque eu comecei a estudar antes, ainda quando eu estava no corporativo, eu comecei a trabalhar, no primeiro momento, com florais, porque era o que eu consumia e eu gostava. Então, a minha mente só conseguiu entender a mensagem que eu estava recebendo canalizada por algo que eu conhecia. E eu não conhecia ainda esse caminho que eu conheço hoje. Eu precisava conhecer. Então, eu topei. Falei, vou começar pelos florais e vamos ver o que vem depois. Eu comecei estudando os florais, depois eu fui estudando outras técnicas. Eu estudei Theta Healing por muito tempo. Eu fui professora de Theta. Eu fui representante do Theta Brasil lá na Europa. Foi muito legal, um momento muito especial da minha vida. Mas eu tive um sonho que me revelou que eu tinha que trilhar um caminho diferente. E eu não sabia qual era. Então, eu me conectei, deixei vir, e foi quando me veio a lembrança das virtudes, desde a minha infância, desde a minha mãe, do meu pai. E aí eu comecei a trabalhar. Falei, está na hora, eu vou começar a trazer a mensagem das virtudes para o mundo. Então, foi passo a passo desse despertar, desse pedacinho de caminho que foi chegando para mim. E aí o oráculo veio depois. Aí o oráculo veio depois. Aí quando eu
integrei e falei, ok, não sei como vai ser, não sei como eu vou começar, mas eu topo. Aí eles me trouxeram, eu falo eles porque eu converso com uma galera, tá? Acho que aqui nesse podcast ninguém vai me achar louca, né? Deve. Acho que tá Aqui, tudo bem. pelo contrário, é sinal de sanidade. Ótimo. Porque o que eu falo é o seguinte, Dani, também, as pessoas normalizaram aquilo que, na verdade, não é normal e acham uma loucura aquilo que deveria ser o normal. Né? Então, para mim, por exemplo, o sobrenatural deveria ser o natural. Concordo. Né? E o contrário, exatamente isso, né? Por exemplo, eu tive um exemplo agora, eu estava contando pro Felipe agora na hora do almoço, né? Ontem eu fui numa loja aqui que eu gosto muito, chamada Pra Lá de Bom. E é tudo sem glúten, sem lactose, tudo saudável. É tipo uma padaria misturada com café, né? E é maravilhoso. E aí, me deu vontade de comer um toast lá com abacate, com ovo. Falei, nossa. Só que veio o pão tão fresquinho. E eu normalmente como muito pouco pão. Mas era um pão mais funcional, low carb, tudo, né? Daquele jeito que a gente gosta. E aí, na hora que chegou aquilo, que eu coloquei a primeira garfada na boca, me deu uma alegria tão grande. E aí, eu coloquei a mão assim no coração. Lembrei de uma coisa que eu aprendi com meu amigo Robson, né? Que eu me lembro quem eu sou. E agradeci ali, né? Tava assim, desfrutando. Aí passou um minutinho, né? Tô ali com o talher solto, veio o gerente. Falou, nossa, dá licença aqui, o senhor tá bem? Eu queria saber se o senhor tá bem. Eu falei, não, tô ótimo. Tô maravilhoso, desfrutando aqui dessa comida maravilhosa. Não, ainda bem não, porque eu achei que o senhor, vi que o senhor tava assim, né? Achei que o senhor tava passando mal. Eu falei, não, amigo, pelo contrário, eu tava desfrutando aqui da sua comida. Tô sentindo né? com a alma. Eu tô sentindo com a alma, tô desfrutando e agradecendo aqui. Mas talvez você não esteja acostumado com alguém comer soltando o talher, alguém agradecer tanto a sua comida e desfrutar tanto de olho fechado também, né? Sim, sim. Mas aí eu falei pra ele, eu me lembrei do que você falou. Se eu tivesse aqui, olha, com um prato na mão, celular no outro, né? Comendo rápido, passando a mensagem, igual tem gente que, né? Manda um áudio, volta. Você não ia parar e me perguntar se eu tava bem. É o normal. E, na verdade, aí eu não estaria bem, né? Aí eu estaria precisando de ajuda. Exatamente. Então fica tranquila, querida. Aqui você pode falar o que você quiser. Então eu tenho um monte de papo de doido que é normal aqui pra compartilhar. Inclusive, eu tenho uma premissa agora. Que uma das maneiras que a gente vai ter de eliminar essa pandemia de saúde mental é a implementação de hábitos estranhos. Entendeu? Amei. Isso é o que vai salvar. Amei. Porque eu sou daquelas que ando no tram lá em Amsterdã, que a galera lá é super cética. Eu ando, eu falo, nossa, senti uma vontade de conectar, eu fecho o olho, põe a mão no coração, acho que o povo olha pra mim e fala, nossa, quem é essa? Tá tudo bem, é isso. Vambora. O estranho é o novo normal. É isso aí. E, bom, eu tava no estranho. Qual era o hábito estranho que eu tava falando? Do que era que você conversava com a galera? A galera, minha galera. Então eu tava ali com a minha galera e eles falaram que eu ia fazer uma formação de terapia das virtudes. E eu falei, tudo bem, vamos lá, vou escrever, vou canalizar, vamos ver o que a gente traz. E antes de sair a formação, eu comecei a escrever a formação, eles me trouxeram, antes precisa nascer um oráculo. E aí eu pensei, eu não sou oraculista, eu não sou taróloga, eu nunca tive um oráculo na minha casa. Por que eu vou escrever um oráculo? Por quê? Porque eu. Aí a gente entra com um sabotador, né? Porque eu sou capaz, é pra mim, ou não tem outra pessoa que é mais conectada com isso. E eles falaram, não pensa assim, não é com a cabeça, sente, você vai escrever um oráculo. E aí eu comecei a canalizar, e era bem assim o processo, Tocho. Eles me falavam, hoje você vai escrever 2 virtudes. Eu sentava, fechava o olho, meditava, às vezes tomava um cacauzinho, escrevia, acabou, por hoje é só, e eu esperava quando eu ia escrever a próxima. Então não era uma coisa que eu sentava e falava, hoje eu quero escrever mais. Não vinha, entende? Então foi realmente canalizado. Não foi, eu sinto que todas as palavras que estão aqui, eu só fui o canal de trazer com o olho fechado, escrevendo, e foram 9 meses para chegar à 50ª carta, que são 48 virtudes e 2 energias. Uma é a guia, a outra é o que engloba tudo, né? Que é o amor e a intuição. E aí a gente tem, por isso que são as únicas 2 cartas que têm a cor diferente, o amor e a intuição, porque elas complementam essa mandala das virtudes. O amor e a intuição. O amor e a intuição. E por que o amor e a intuição são um complemento? A intuição é a guia. É a guia do caminho de desenvolver virtudes e de chegar até o amor, essa energia maior. E o amor é o que está antes, durante e depois. É o que está o tempo todo com a gente. Que benção, hein? É. Que maravilhoso. Gente, eu vou no meu sentir aqui sempre, mas eu senti aqui de
apresentar agora aqui mais formalmente a Dani para vocês, já que vocês já viram a energia que ela tem aqui, né? Que é uma coisa espetacular. Não é à toa que a Dani é mentora das maiores empresárias, executivas, influenciadoras e artistas dessa geração. Eu quero saber mais disso. Aí, se tiver alguma que você possa revelar em alguma história aí, pode ficar à vontade para compartilhar. Ou se não puder falar o nome, fala o milagre, pelo menos. Milagre a gente conta. É empresária, mentora, terapeuta e palestrante internacional. Inclusive, está aqui no Brasil porque vai fazer o Congresso Internacional das Virtudes, não é isso? Exatamente. Que maravilhoso, que vai ser depois de amanhã aqui dessa gravação. E eu agradeço demais, Dani, que eu sei que um dia antes de fazer um congresso não é fácil. Sim. Né? Então, mas que bom, né, que você tá com a virtude da confiança. Tô. Né? Confiando que tá tudo preparado, tá tudo no flow, que Tá. deu certo, tá tudo bem. Concordo. E veio aqui pra gente manifestar esse podcast juntos. Te agradeço demais. Criadora da mentoria de negócios virtuosos, da Academia das Virtudes e do Oráculo das Virtudes. Sua metodologia já impactou mais de 5 mil pessoas no Brasil e no mundo, unindo espiritualidade, negócios e virtudes. Essa galera tava certa, hein? A Tava. galera acertou. Valeu a pena você escutar. Antes de seguir o chamado intuitivo que deu origem ao seu negócio internacional, atuou por mais de uma década no mundo corporativo, onde liderou projetos de marca, cultura, posicionamento em empresas como Natura e General Motors. Você trabalhou na GM mesmo? Trabalhei. Olha Meu só. primeiro trabalho formal foi na GM. Em que área? Trabalhava para vender o Celta Online. Era como se fosse um e-commerce. Na época não tinha muito isso, né? É só, mas então isso eu tenho quantos anos, mais ou menos? E foi em 2000, acho. Então tem Eu tinha 17 anos quando eu comecei lá, fiquei lá uns anos. Gente, então quase que a gente se encontrou, porque você sabe que eu fiz projetos pra GM 15 anos, né? Sério? E eu ia muito ali em São Caetano. Você trabalhava em São Aham, Caetano? em São Caetano, Então, sim. ficava muito ali no Mercury, ali em São Caetano. Meu pai também trabalhou na GM em São Caetano Olha muitos só. anos, que por acaso tá aqui no bastidor. E que por acaso tá aqui no bastidor. O seu Luiz, depois vocês vão conhecer ele aqui, ó. No final nós vamos chamar ele. Uma honra receber o seu Luiz aqui. E aí, seu Luiz, espero que o senhor esteja desfrutando aí do nosso podcast, hein, seu Luiz? Acho que foi a primeira área de marketing digital que existiu, talvez aqui no Brasil, uma das primeiras no mundo. Lá Olha atrás. Só, que coisa boa. Eu não trabalhei na GM, mas eu fiz projetos para GM 15 anos, né? Entre eles o atendimento premium, Chevrolet que colocou o mecânico para atender direto o cliente, Legal. excelência em vendas, a Universidade Chevrolet. Aham. Tem muita história ali interessante. E desde essa época eu já integrava as ferramentas terapêuticas, um pouco da espiritualidade nos projetos. Direta e indiretamente. Ai, adoro um infiltrado. Mas eu era muito interessante, porque eu já colocava o pessoal para respirar, para meditar naquela época. Não, é muito inovador. Né? E Muito eu brinco inovador. que o pessoal achava que eu era um ET. Aí hoje todo mundo já tem certeza, então eu já tô podendo me apresentar direto, assim, igual você, entendeu? Ai, vamos lá. Muito bom. Natura, deve ter sido uma experiência legal também. O que você fazia na Foi. Natura? Na Natura eu fiquei 7 anos, foi minha última experiência no corporativo. E lá eu fundei a área de cultura, e lá a cultura era junto com marca. Então a gente fazia branding a partir dos valores, a partir da essência da empresa e da história dos fundadores, para que essa marca fosse para o mundo. Como era algo muito inovador, a gente chegou a fazer palestras, eu e meu gestor na época, palestras, falamos em vários lugares, um monte de empresa vinha fazer benchmarking com a gente, era algo bem inovador. Gente, eu adorei isso, adorei saber disso. E você faz trabalho nas empresas também com as virtudes, com as cartinhas ou não? Eu tenho uma empresa hoje que eu atendo, que é piloto, e agora meu foco para o ano que vem é expandir isso também. Maravilhoso. Vamos ver se a gente faz alguma coisa aqui no Brasil, em alguma empresa, porque é o caminho. Acho que tem tudo a ver aí, trabalhar as virtudes para Concordo. ajudar aí a galera aí. Porque se fala de saúde mental hoje, mas não é só saúde mental. Sim. Saúde mental é o que estourou. Sim. Mas como é que eu vou cuidar da saúde mental sem cuidar das outras saúdes, né? Concordo. E eu acho que tem muita empresa, Dani, que eu vejo que está querendo atender a NR1, né? Você sabe que tem uma norma Sim, agora, sim, né? Aqui no Brasil. Sim, eu acompanhei. E só que, não, aqui nós estamos nos preparando para atender a norma. O que você está fazendo? Não, cada semana a gente faz uma reunião, fala de uma doença. Fala, amigo, Excelente. vamos falar de uma virtude a cada semana, Claro. né? E não de uma doença. Claro. Entende? Mas assim, eu entendo que é o nível de consciência, né? Que precisa mudar. Mas beleza, ok, podemos até falar de ansiedade. Mas que virtude que eu posso usar Total. que ajuda a combater a ansiedade? Isso dá um workshop bom, hein? Gosto. Ai, Não muito só bom. para palestras e para conscientização dos funcionários, mas também para a própria estratégia da empresa, porque lá na Natura, por exemplo, a gente levava os valores para a estratégia. Toda a estratégia financeira, inclusive, que tinha que estar conectada com os valores que a empresa gostaria de desenhar. E eu era como se fosse a guardiã
para que essa estratégia contemplasse os valores. E é por isso que a Natura realmente é de verdade. Eu não sei, não posso dizer Sim. hoje, né? Mas Sim. do tempo que eu fiquei lá, era muito verdade, assim, o que você via era com o que você sabia que de prática, assim. Sim. Era muito verdadeiro. Não, e para mim é uma empresa consciente. Eu nunca fiz nenhum trabalho para a Natura, mas conheço pessoas que já fizeram. É incrível. E também já tive em congresso, né, olhando cases Sim, da Natura, sim. até com terceiros, né, de call center, Total. muito lindo. E não é à toa que a Natura é o que é, e para mim é uma empresa consciente, né? Com certeza. Então, por exemplo, é o que eu digo. Se uma Natura, por exemplo, quisesse patrocinar esse podcast aqui, Sucesso Consciente, eu acredito que eu aceitaria. Com Mas tem certeza. outras empresas que poderiam me oferecer o dinheiro que fosse. Concordo. Porque não ia combinar, entende? Não que, não, eu não... Não, mas não ia combinar. Não vou nem citar aqui que empresa seria, Mas eu mas concordo. vieram algumas na minha cabeça aqui, eu abençoo elas. Hoje, Dani é reconhecida como uma das principais vozes da nova liderança espiritualizada. Adorei essa parte. Principais vozes da nova liderança espiritualizada. Guiando líderes a se reconectarem com a sua essência, comunicarem com verdade e prosperarem sem se desconectar de si. Nossa, isso aqui tem tudo a ver com sucesso consciente. Né? E não é sempre que eu leio aqui as bios, mas eu senti de ler. Aqui hoje foi maravilhoso que a gente conectou várias coisas aqui. Sim. E é isso. Sim, e eu queria total. aproveitar esse gancho e já te perguntar o que significa o sucesso consciente para você, Dani. Sucesso consciente, para mim, é ter uma vida virtuosa. É ter uma base de vida virtuosa. E eu gosto de trazer muita coerência, Tocho, como um fator de sucesso consciente. A coerência com o que está dentro e a coerência com o que está fora. Para mim, não tem como separar as duas coisas. A pessoa que busca o sucesso, talvez inconsciente, sem consciência, posso chamar assim, ela pode estar muito presa no mundo material, naquilo que vai trazer conforto, que também é legal, tá? Conforto, quero ter uma casa mais confortável, quero ter um carro melhor para me locomover. O conforto é gostoso, quero ir fazer uma viagem para desfrutar com a minha família. E isso muitas vezes é visto como o principal sinal de sucesso. Só que isso realmente traz alegria e felicidade quando está coerente com a intenção de dentro. Então, se eu vou levar minha família para a Grécia, que é um lugar que eu sou apaixonada e que eu vou bastante. Se eu vou levar minha família para a Grécia, que era uma coisa, inclusive, impossível para mim na minha história. Dani, um dia você vai para a Grécia e vai fazer... Eu não sou atriz da Globo, nunca que eu vou para a Grécia. Então, quando você começa a mudar a intenção e fala, eu tenho uma intenção de estar num lugar que eu desfruto, de estar num lugar que eu aprecio o belo, de eu estar num lugar que eu me divirta com a minha família, que eu desperte experiências, porque lá na Grécia, por exemplo, tem toda a história das deusas e toda a mitologia. Para mim, aquilo é um lugar que mistura muito das coisas que eu acredito. E aí eu não manifesto mais um lugar, eu manifesto essa sensação, eu manifesto essa experiência. E as coisas começam a acontecer de um lugar de fluidez. Isso, para mim, é um sucesso consciente. Porque está conectado com essa consciência maior. E não só com o que eu quero a qualquer preço manifestar e mostrar para os outros que eu também tenho. O tal do FOMO, né? Do Fear of Missing Out. Só eu não tenho, só eu não vou, só eu não consigo. E aí parece que você busca aquilo para pertencer e não está vivendo o teu caminho, o teu fluxo. O sucesso é você ser bem-sucedido naquilo que você veio fazer no mundo. O que o Tocho veio fazer no mundo? Você sente dentro quando você está no caminho. Sim. Isso é sucesso. Que é esse caminho do Dharma, né? Caminho do Dharma. Que esse caminho de falar, nossa, isso. E eu sinto que todas as vezes que a gente sai desse caminho, aí vem o karma, né? Que muita gente acha que o karma é uma coisa ruim, né? Mas o karma é maravilhoso. Para mim, o karma é como se fosse uma sirene ali da fábrica lá, que alerta que alguma coisa tá fora do caminho. Fala, meu filho, vem, volta pra cá. Presta atenção. Presta atenção, que não é seu caminho, né? Sim. Mas que maravilhoso ali, né? Para nós também aqui, para mim, o sucesso consciente, ele não exclui o sucesso tradicional, né? O Fê chama de sucesso ortodoxo também. Mas porque ele não exclui a fama, o dinheiro e o poder. Não. Mas ele traz de um outro lugar, né? De onde que vem isso? É o que você trouxe. Que intenção que é isso? Total. Né? Como que eu tô trazendo isso? Por exemplo, ir pra Grécia. Eu nunca fui, mas deve ser maravilhoso. Mas, de repente, se eu sentir que não tenho vontade de ir pra Grécia, por que eu quero ir pra Grécia? De repente, não é meu sonho. Sim. Porque por exemplo, eu vi você foi lá, pro Dani, Peru. eu quero tirar aquela foto. Sim. Eu adoraria ir pro Peru, mas nunca fui. Pois é. Mas agora eu vou falar, eu quero ir só porque o Tocho foi. Claro. E eu tenho uma conexão muito forte, Dani, com a América do Sul, América Latina. É muito forte, assim. Sim. Tanto é, por exemplo, que eu sou meio rebelde, eu não falo inglês. Eu falo espanhol.
Olha Eu só. nunca fiz curso, mas eu faço workshop espanhol, faço palestra espanhol, o pessoal me entende, né? Não? Eu brinco que eu falo hispanês, que é espanhol com um pouquinho de português. Boa. Mas isso é que minha alma me chama. Então, por exemplo, no Peru, eu já estive em Lima, mas eu não estive no Vale Sagrado. Agora eu fui no Vale Sagrado. Aí eu tenho um chamado para ir para a Índia. Olha Acabou só. que a Josi me levou pro Egito. Eu não sabia nem onde era o Egito. No avião, eu perguntei onde é que é o Egito mesmo. Pra É gente na tá indo. África? Como que é? A gente foi com a Cristina Cairo, né? E foi uma experiência, assim, Sensacional. profunda. Então, eu entendi hoje que, na verdade, eu fui levado lá. Né, para fazer ativações aí, né, para receber códigos Sim. que conscientemente eu nem sei exatamente todos quais são, mas eu sinto que eu tô sendo ativado, né? Então já fui ali nas pirâmides do México, eu tenho bastante conexão ali também, Peru agora, Chile, a Índia tá me Com chamando. essa pirâmide que você tem aqui, não ia pro Egito? Imagina. Pois é, mas isso foi depois que eu já tinha confirmado a viagem para o Egito. Aí uma amiga minha, que é lá do Chile, que ela trabalha com a geometria sagrada, e ela tem um trabalho bem lindo que chama Códigos Sagrados, que também ela canalizou e ela faz os códigos para sua casa, por exemplo. E aí você pode colocar na sua parede ou no seu escritório, entendeu? Que lindo. Com as geometrias para você, para sua vida, para o que você está intencionando. E aí ela começou a fazer essas pirâmides. Aí eu ia fazer um tetaedro. E aí, inspirado no Egito, pedi para ela fazer a pirâmide também. E assim, eu acredito que seja também um sucesso consciente, né? Ou seja, a gente vai se conectando com pessoas. Todos os dias, quando eu pratico a gratidão, eu agradeço a Deus por me conectar com pessoas que vão me ajudar a cumprir com o meu propósito. E por eu ser uma pessoa que vou contribuir com o propósito das outras pessoas naquele dia. Com certeza. Então, por exemplo, te agradeço muito você estar aqui mais uma vez, contribuindo aqui para esse podcast, para o Clube da Transformação. E eu espero, através desse podcast aqui, contribuir para o seu propósito também. Com certeza. Né? E que a gente possa continuar avançando. Com certeza. Né? Que é o que eu falava para você, é o Net Consciousness, que é o network da consciência. É mais do que o network só de interesse. Eu quero fazer um negócio com você. Não. Vamos nos conectar pela consciência primeiro. Isso é a generosidade. Né? Maravilhoso. Inclusive, eu queria honrar aqui, né, o Espaço Sagrado que a gente conheceu, né, Negócio com Alma e a mentoria Negócio com Alma, a querida Luana Ferreira, Osvaldo, né, que criaram esse espaço sagrado aí de tantas pessoas maravilhosas. Então, honro muito a eles aí também. Luana não veio aqui ainda, mas ainda virá. Ela e o querido Osvaldo na hora certa. Vem. É que tava em Floripa, né? Floripa, eu tava ali... Como é que eu vou dizer? Eu tava muito bem posicionado. Sim. Mas a logística não contribuía tanto. Porque como é uma ilha, está cercada de água por todos os lados. Sim. Se você fizesse um evento em Floripa, teria até chance. Mas é mais fácil você fazer um evento em São Paulo que em Floripa. E mesmo se você fizesse o evento, ia ter que trabalhar toda a logística para você estar lá. E eu sempre neguei morar em São Paulo. Mas aí eu tive esse chamado que se eu tenho uma mensagem para levar para o mundo, se essa mensagem é um clube da transformação que agrega várias pessoas, eu preciso facilitar que essas pessoas me encontrem, né, também. Sim. Então, por isso eu decidi sentir de vir para São Paulo e tenho conhecido a São Paulo maravilhosa. Eu sempre gostei de São Paulo, mas sempre neguei morar aqui, achava que era só trabalho, só estresse. E não, São Paulo tem muita espiritualidade, né? Vai ter agora Congresso Internacional das Virtudes, a Virada Zen agora também em São Paulo, que vai ser maravilhosa. Então, tem muita coisa linda acontecendo aqui. Então, eu acredito hoje que o ambiente é aquilo que a gente é. Né? A gente vai enxergar fora o que a gente tem dentro. Concordo. Eu queria resgatar uma coisa que você trouxe do sucesso tradicional, digamos assim, que você mencionou a fama, o poder, né? Que é visto como um sucesso tradicional. Número de seguidor, influência e tudo isso. Tem uma frase que eu falo muito para os meus mentorados, que é: quanto mais pessoas virtuosas com poder, dinheiro e influência no mundo, melhor. Porque é isso que muda o mundo. Porque normalmente as pessoas do coração bom, de boa intenção, elas fogem um pouco desse caminho justamente por ser considerado um caminho mais tradicional. É quase como um medo de ser como eles, um medo de fazer uma coisa que vai corromper a alma, um medo de se perder no caminho e uma série de crenças e de medos que vão aparecendo. Só que o mundo justamente precisa dessas pessoas nesse lugar, porque as pessoas que tomam decisão hoje, que estão puxando essa influência, não são o que eu chamo de virtuosas, né? Não são, assim, as melhores intenções
do mundo. E aí, quando a gente posiciona e liberta nós, né, nossa galera, para viver esse lugar de fama, tá tudo bem você ter fama, porque é a tua voz ganhando espaço. Tá tudo bem você ter dinheiro e você proporcionar transformações para outras pessoas, você contratar consciente, você ser um líder consciente, você ser uma pessoa que tem uma empresa que gera oportunidades e que as pessoas trabalham felizes ali dentro. Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele foi já várias vezes Great Place to Work e a empresa dele, mesmo sendo uma agência de propaganda, ele falou, todo mundo daqui 6 horas eu quero que vai viver, eu quero que vai para casa, eu não quero ser aquele modelo tradicional de agência que as pessoas viram à noite trabalhando. É gostoso isso, ter essas pessoas nesse lugar de poder, podendo realmente dar permissão para que outras pessoas também cresçam dessa forma. Concorda? Maravilhoso. Inclusive, quero te agradecer. Eu te falava que cada pessoa que vem aqui traz um pedacinho do Clube da Transformação. E você acabou de me trazer 2 chaves poderosas. Ai, que bom. Que eu tenho discutido com o Felipe até aqui, essa questão do sucesso consciente, né? Quem que é o público? Quem que é a persona do Clube da Transformação? Né? Então, a gente chegou que tinham 2 caminhos. Você acabou de trazer os 2, que são pessoas que às vezes têm sucesso, mas não têm paz. Né? Ou não tem felicidade. Sim. E também pessoas que, de repente, têm paz, mas não têm sucesso. Sim. Né? Porque tirar esse medo de ter sucesso. Não, você veio aqui para brilhar, você veio aqui para prosperar mesmo. Só que a prosperidade, ela pode ser diferente para cada pessoa. Total. Né? Então, eu, por exemplo, tem gente que veio aqui com a missão de ter milhares de colaboradores, milhares de funcionários, entendeu? Isso é maravilhoso. Sim. Quando eu pego, por exemplo, um CEO da Natura... Né? E outras pessoas, por exemplo, da Natura já surgiu outra empresa que eu adoro, que é a Dengo, né? Então, que também é Natura, né? Sim, Era ex-Natura. Então, dali surgiu, né, a Dengo, que eu amo. É maravilhosa. Né? A Adoro filosofia, o propósito, a qualidade, o chocolate é maravilhoso. Sim. Outro dia eu falei pro co-CEO da Dengo, num evento, que o chocolate da Dengo era perfeito. Porque ele tem muito cacau, pouco leite ou nada, pouco açúcar ou nada e não custa barato. Então a gente come pouco, entendeu? Porque come com consciência. E é maravilhoso. Tudo tem o seu valor mesmo. Porque como é que eu vou pagar uma cadeia melhor dos produtores de cacau se eu não cobro mais por isso? Não dá. Né? Então, assim, a mesma pessoa que fala que um chocolate da Dengo é caro, ela vai ali, pede uma porção de batata frita com bacon, toma 4 cervejas e não reclama. Sim. Entende? Sim. E aonde você está colocando o teu dinheiro é onde você está colocando a tua escolha. É isso. E qual que é a consequência que vai trazer aquilo, né? Fora a frequência e tudo mais. Sim. Ai, mas que maravilhoso que tá essa conversa, hein, Dani? Tô adorando, tô amando e eu sinto isso, que o sucesso consciente exatamente é esse equilíbrio, né? Da gente ajudar as pessoas realmente a prosperarem, terem paz e integrar tudo na sua vida. Isso. E é isso, independe. Tem pessoas que vão ficar felizes porque elas sentem que é o chamado delas de alma estar numa empresa e fundar uma empresa de 1000 colaboradores. Tem pessoas que vão sentir que é viajando o mundo e deixando essa mensagem por onde passa. Tem pessoas que vão fazer isso na maternidade, na paternidade. Porque aquela alma ali precisa receber essa semente, como foi minha mãe que plantou a semente em mim. Então, não importa, esse quentinho que dá no coração de falar, esse aqui é o caminho. Eu estou em paz e estou sendo bem-sucedido nesse caminho que minha alma me convida a trilhar. É isso. E eu, por exemplo, quando eu penso em ter 20 colaboradores, já me dá um negócio, entendeu? Tanto é que o máximo que eu tive sozinho foi 14. Olha. Já chegou a ter 200 na época do projeto da GM, né? Que eu tinha parceiros ali, sócios também, mas depois eu sozinho eu já falei assim, não, eu não quero ter muita gente. Por quê? Não que eu não goste de gente, mas é que o que eu te falava, eu sou muito mais líder do que gestor. Sim. Então eu liderava muitas pessoas, eu influenciava um grupo, né? Tanto é que só no projeto da Nissan ele deve ter sido o quê? 5 mil pessoas ou mais, só no Brasil, e depois foi exportado para 38 países, né? O programa virou benchmark global. Mas eu logo falei, olha, eu não vou abrir empresa fora do Brasil. Contrata empresas locais. Ah, mas você não quer atender? Não. Prefiro não. Prefiro ter paz. Né? Então, para mim, a paz é isso. E a liberdade, que é uma das virtudes que você falou, que para mim é uma virtude que eu valorizo muito. Né? Eu preciso estar livre, eu preciso estar... Por isso que eu comentava que eu, né, tomei a decisão difícil de tomar, de fechar esse estúdio aqui maravilhoso, essa sede do clube maravilhosa. Acabei de montar, acabei de trazer. Foi. E aí, por que eu vou fazer isso? Porque, pra mim, eu queria alguém pra gerenciar aqui, pra poder dividir o peso. Mas se eu posso eliminar o peso, por que eu não vou fazer? Então, assim, quem vem aqui se encanta. Mas eu falei, olha, tem que ser leve pra mim. Pra mim, o que é leve? Ir lá em Amsterdã, gravar outro podcast lá, entendeu? Isso é uma delícia. Quando? Deixa eu pôr na agenda já. Já vou manifestar, colocar a data na agenda e fazer acontecer. Você sabe que eu conheci uma pessoa do Retiro que mora em Amsterdã.
Depois eu vou te conectar com ela. Legal. Ela trabalha com numerologia cabalística, eu acho. Uma pessoa Mônica? muito divertida. Mônica? Mônica, conhece Conheço. ela? Já esteve num workshop meu. Ela tava lá Ela é muito querida. Tava lá, muito divertida. Eu ria a beça com ela. Ela que tava lá legal. com a gente no Peru também. Ai. Então vamos lá, querida Dani. Me diz uma coisa. E como que foi... Você contou já um pouquinho aí da sua história aí, mas como que foi essa transformação sua? Você falou que teve burnout também. Tive. Pra viver o sucesso consciente. Tive. Eu tava ali na Matrix, né? No sucesso mais tradicional. Acho que isso foi um momento importante. Talvez eu sinto que contribuiu muito, porque foi na Natura também que eu recebi muitas das coisas que hoje eu até integro no meu trabalho. Porque a Natura, eu estava no lugar certo, na hora certa, era o meu momento. Eu aceitei uma proposta que pouca gente queria aceitar, porque era uma coisa muito diferente. Então, quem era do marketing falava, isso aqui é coisa de doido. Quem era do RH falava, isso é meio marketing. Então, era um lugar ali no meio do caminho, mas que me fez estudar muita coisa. Então, eu sou muito grata ao que eu vivi lá. Só que até um perfil meu, não posso jogar isso como uma coisa da empresa, mas sim como uma coisa do sistema, que todas as empresas fazem parte, e uma coisa do meu programa anterior, mental, em que eu trabalhava muito ali, mas muito assim... Eu trabalho muito até hoje, tá? Eu gosto, isso desde nova. Mas muito até num limite, passando de um limite, a exaustão. E eu cheguei a ter burnout mais de uma vez. Então, eu entendi que isso era um processo meu. E nessa vez que eu tive o burnout, eu decidi que eu precisava escutar um caminho diferente, sentir um caminho diferente, mas eu não tinha a menor ideia de qual era. Porque da onde eu vim, sucesso era ir numa carreira pública, ou trabalhar numa multinacional muito sólida, que era o caminho do meu pai, ou fazer uma carreira pública, que era o caminho da minha mãe, que era uma professora do Estado, e seguir isso como uma fórmula de sucesso para que eu tivesse uma estabilidade na vida. E quando eu falei que eu já ia estudar uma coisa que não era nada disso, já foi um... Não, pelo amor, nossa, não, você vai morrer de fome, você vai ficar pobre, você vai passar dificuldade, o que vai ser do seu futuro? Então, eu fui traçar o caminho que eu achava que era o sucesso. Só que eu fui muito. Então, esse trabalho me proporcionou meu carro, minha casa, um monte de conquistas, mas eu comecei a me esvaziar. Eu senti que já tinha dado tempo. E eu comecei a me esvaziar. Só que eu não ouvi. E aí foi a hora que eu tive o burnout. Porque eu estava muito contribuindo, me esvaziando. Não era mais o meu momento. Já tinha fechado o ciclo, eu não ouvi. Às vezes a gente não fica atento aos sinais, às sincronicidades. Eu não ouvi. E aí me veio o burnout. E foi... Eu tirei um mês de férias, o que na época era uma coisa assim absurda. Tirar um mês de férias no corporativo, no cargo que eu estava, não dava. Eu acho que as coisas mudaram um pouco hoje. Mas na época, né, isso 10 anos atrás, tirei um mês de férias, fui fazer um mochilão no Nordeste, mais roots. E era um mochilão meio roots. A gente tinha um carro ali para levar a gente de um lugar para o outro, mas ficava em lugares simples, sem destino. Muitas vezes mudava o destino no meio do caminho. Parei numa praia que não tinha ninguém, que era uma praia que estava deserta, e entrei na água. E entrei na água sozinha e comecei a meditar. E a voz, né, veio falar comigo, que foi quando ele falou, começa. Eu sentia a mensagem chegava assim, ó. E eu falava, não tô entendendo. Eu sabia que tinha uma mensagem, eu falava, desenha pra mim, eu não tô entendendo. E vinha... Eu falava, me dá o primeiro passo. Eu não tô entendendo o caminho inteiro. Não tinha 5G. Eu tava tentando entender aqui ainda. Eu não tinha 5G e eu tava tentando entender aqui. Eu não tava aberta com o coração ainda. Me dá mais informação, eu quero saber qual é esse caminho. E aí foi a hora que eu senti, né? Começa pela terapia. Começa pelos florais. Estuda isso. Tipo, esse é o primeiro passo. E foi um trabalho de desprendimento do meu próprio ego, de me despir da Dani do corporativo, da Dani da Natura, da Dani que trabalhava com marketing. Vira um crachá que é uma identidade. Eu precisei trabalhar essa desconstrução para a saída e ampliar minha consciência para esse novo caminho. Esse foi o primeiro despertar ali, de entender que o burnout foi uma chave, que o burnout foi um convite. Eu comecei a agradecer o burnout, porque foi ele que me permitiu essa expansão, assim como quando eu tive o câncer também, eu agradecia o câncer veio um pouco depois. Eu agradecia o câncer porque ele me ensinou a fé, porque ele me ensinou a confiança, porque ele me ensinou a entrega, porque ele me ensinou a colocar amor em cada parte do meu corpo, que antes eu criticava muito. E todos esses desafios são convites para a gente também integrar essas virtudes, integrar esses aprendizados na nossa vida e dar eu falo que a gente tem uma escada da consciência, né? Subir um degrau da escada da consciência, né? Dar um passo
na escada da consciência. Então, esses desafios de doenças, eu sempre falo para as minhas alunas que primeiro chega em sonho e em sincronicidade. Se você não ouve, chega em sintoma. Então, esses sintomas que começaram a chegar já eram aquele chacoalhão, já era a buzina ali que você falou, né? De, presta atenção, você está no caminho errado. E foi a hora que eu só consegui ouvir. Hoje eu fico mais atenta para evitar um pouco desses perrengues, para escutar esses sinais de outras formas. Que maravilhoso. E eu gostei muito de uma coisa que você falou assim, né? No meu programa antigo, né? Me chamou a atenção isso e eu achei o máximo também, né? Porque eu acredito muito na nossa capacidade que a gente tem de instalar um novo programa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso aí. Como é que foi essa instalação desse novo programa aí? Como é que uma pessoa faz para instalar um novo programa na vida dela? É uma soma de coisas, Sim. né? Mas tem... Assim, qual que seria um primeiro passo? Para mim, o primeiro passo para mim foi reprogramação de crença. Tá. Que eu fazia com o Theta, por exemplo. Né? Tá. Reprogramação de crença foi um primeiro passo. E não precisa ser só com o Theta. É identificar o que você pensa, as coisas que você tem rodando desde que você escutava desde a sua infância, do sistema, da escola, as vozes que ficam na sua cabeça, do tipo, isso não é pra mim, eu não sou capaz, eu não sou bom bastante, ou isso é coisa de doido, essas coisas, né, que vão passando na nossa cabeça. Eu também me reconectei muito com a infância, eu fazia muita reconexão com a alma, com essa energia do coração. E aí tem uma coisa assim mais espiritual, que é... A gente tem várias linhas de existências aqui, né? Várias vidas acontecendo na mesma vida aqui. E a gente pode criar, a gente pode acessar essa outra linha. Então, é como se as coisas estivessem acontecendo ao mesmo tempo. Eu tenho uma guerra acontecendo ao mesmo tempo em que tem pessoas elevando a consciência absurdamente. Ao mesmo tempo. Só que tem pessoas vivendo numa linha de tempo aqui, vivendo essa energia mais da guerra, e tem pessoas, mesmo no meio da guerra, numa cidade de guerra, vivendo essa dor, mas também vivendo uma outra realidade. A consciência conseguindo acessar outras opções, outras oportunidades. E eu acredito que com essa transformação de crença, depois com a nossa própria intuição guiando, que tem esses outros caminhos, e aí você começa a sair do lugar de só limpar. Porque tem um primeiro caminho no despertar, que é a limpeza. Então, eu quero limpar as crenças, eu quero limpar os traumas, eu quero limpar a dor, eu quero limpar. Tem gente que se distrai nisso por anos, inclusive. Fica ali, adoro limpar, e fica, e cava. Mas tem um outro ponto, que depois que você já limpou um tanto, que é, eu posso criar. Eu posso criar. E aqui eu não estou falando só daquela manifestação de vou criar o meu carro importado. Eu posso criar a vida virtuosa que eu desejo viver. Eu posso criar uma vida com mais presença, uma vida com mais propósito, uma vida com mais amor, uma vida com mais saúde, uma vida em que eu falo que a gente tem o portal da dor e o portal do amor. Então, quando a gente abre o portal do amor, é essa vida 80-20. 80% pelo amor e 20% pela dor, porque estamos no planeta Terra, né? Vamos também lembrar que a gente está aqui na matéria. Então, a gente tem 20% de dor, 30% de dor que ainda estão acontecendo, que são desafios, não é aquela dor, sofrência, mas são desafios. E 80% mais no fluxo, no aprendizado. O teu olhar muda. O mesmo problema que existe hoje, a hora que você subiu na escada da consciência, o mesmo problema é outra coisa. É outra coisa. Uma demissão na minha carreira corporativa nos anos 90 seria um baita drama. Nos anos 2000, né? Quando eu comecei a trabalhar em empresas maiores, lá para 2000 e... Sei lá, comecei a trabalhar com 16 anos. Então faz tempo. Mas uma demissão ali, quando eu entrei na Natura, teria sido um drama para mim. Uma demissão hoje, se eu estivesse no corporativo hoje, com a consciência que eu tenho hoje, não é mais um drama. A gente muda olhando a mesma vida. A nossa consciência está num outro lugar. Faz sentido? Mas total, querida. E eu adorei essa questão do portal da dor e do amor, porque eu acredito aqui no Clube da Transformação também que é possível transformar pelo amor. A dor é uma maneira de transformar, né? Mas se você escolhe se transformar pelo amor, se você escolhe usar um oráculo das virtudes e outras ferramentas, se você escolhe participar de um congresso das virtudes, né? Que vai ter em Amsterdã também, vai ter no Brasil, acho que no ano que vem novamente, né? Então, deve ter, o pessoal está cocriando aí. Se você escolhe, né, estar nesses lugares,
Até me veio aqui o nome, é uma escolha virtuosa, né? É uma escolha Porque tem virtuosa. gente que às vezes chegava para mim e falava assim, nossa, mas como que você consegue fazer esses projetos tão grandes e tudo mais, né? Como é que é isso, tal? Como é que você movimenta tanta coisa? Eu falei assim, olha, é simples. Sexta-feira, sábado, o que você estava fazendo? Ah, tava tomando uma cerveja, fazendo ali, conversando com meus amigos. Falei, eu tava fazendo constelação. Eu tava fazendo formação de constelação com a Mimanza, que é uma alemã brava, que trabalhou direto com o Bert Hellinger. Então, e foi discípula do Osho também. Então, conviveu anos com o Osho, com o Bert Hellinger. Imagina. Nossa, sensacional. Então, ela é maravilhosa, né? Agradeço muito em honra a Mimanza. Então, assim, o resultado vai ser diferente. Claro. Então, eu não tenho nada contra desfrutar. Adoro desfrutar e tudo mais. Mas são as escolhas que a gente faz. Né? E eu acho que isso vai levar a gente para esse portal do amor ou portal da dor. Com certeza. E mesmo no portal da dor, como você falou, né? Eu acredito que você pode escolher sofrer ou não. Porque se você entrega, acabou, você não precisa sofrer. Né? Quando eu tive Covid, por exemplo, eu fiquei 21 dias na UTI. Uau. Fui entubado, tive uma experiência de quase morte. Mas depois, no final, né? E eu me lembro que meu irmão, Guilherme, que é ator, né? Um palhaço, né? Você falava que o seu Luiz está aqui também, né? Meu pai já Estudou foi. aí a palhaçaria. E eu me lembro que quando eu acordei da intubação, eu peguei na mão dele e ele estava lá. Saiu de Brasília para ir para lá. A generosidade dele, que eu sempre admirei. E aí, depois no final, ele colocou a letra da música do Donnie Black, né? Eu sou maior do que eu era antes. E colocou, se ele sabia que eu gostava dessa música, e colocou ali, quando eu tava quase pra ter alta ali também. Então eu saí dali maior do que eu era, e enquanto eu estava ali, eu atravessei. E o que me fazia atravessar? Muitas ferramentas que eu tava usando. Né? As músicas do Alê de Maria e da Marie Gabriela, que daqui a pouco vai ser o próximo podcast, que eu vou ter a alegria de recebê-la aqui também. Né? E aí putz, eu usava óleos essenciais, era a ala ali da UTI era mais cheirosa. Entendeu? Tanto é que as terapeutas iam lá para poder receber terapia também, as enfermeiras, entendeu? Então eu tinha pessoas que me acompanharam. Na UTI é muito difícil alguém permitir que alguém fique lá. Sim. Então teve pessoa que foi lá fazer massagem em mim dentro da UTI, uma massagem terapêutica, para liberar. Então, assim, eu fui conseguindo coisas ali. Sim. Que eram assim, inacreditáveis, mas foi acontecendo. Só que aí eu fiquei ansioso para sair. E aí eu não saía, aí eu não tinha alta. Por exemplo, chegava comida, eu melhorava. Chegava um médico, minha saturação piorava. Aí eu entendi. Eu falei, eu não escuto voz, não vejo, mas eu sinto, me vem. Aí me veio a plaquinha assim, ao invés de ler Hospital Bahia Sul, eu li Universidade Bahia Sul. Eu falei, não, eu tô aqui para aprender. Enquanto eu não aprender, eu não vou receber meu diploma para ir embora. E aí eu relaxei, entendeu? Aí quando eu relaxei, aí me veio o caminho, né? E a solução para eu poder conseguir ter alta ali, sair dali. Aí tive um mês de recuperação, também de todo esse processo, né? E hoje eu sou muito grato, né? Tudo isso que eu vivi ali. E até uma das minhas mestras ali, que era uma discípula direta do Osho, né? Acima, ela me falou na época, falou, olha, você não foi porque você tem coisa para fazer aqui ainda. Então, honre essa sua oportunidade. Né? Então, tudo, eu acho que é o olhar, é como você falou, observar, né? O olhar para isso, olhar com consciência e sair da posição de vítima. Sim. Né? E ir para a posição de protagonista. Vítima é a energia favorita do portal da dor. Ah, boa. Porque aí você fica lá vítima, mais ai, que tadinha dela, ai, de novo, nossa, tudo acontece com ela. Gente, tudo acontece com todo mundo, né? Todo mundo tem uma história triste, se você for ver. Todo mundo ficou entubado na UTI, teve o câncer, teve uma traição. Todo mundo tem um processo, alguma coisa triste para contar, se você olhar com esse olhar de que é uma história triste. E aí a vítima fica ali presa no portalzinho da dor, tipo, manda mais uma dor que eu vou aprender, manda mais uma dor que eu vou aprender. E quando você abre o portal do amor, é isso. Quando você tem um desafio, você vai olhar com esse olhar, amei a universidade do hospital. Isso aqui é uma universidade, não é um hospital. Então, você começa a olhar o aprendizado e você evita muito perrengue desnecessário. Porque o portal da dor traz muito perrengue que poderia ser evitado, porque você está presa nessa consciência e na energia da vítima. E quando você está mais nessa energia do amor, você abre muita oportunidade. A tua vida entra num fluxo que você nem imaginava antes. Os milagres começam a acontecer de um jeito que você sequer pode controlar com a cabeça.
É o fluxo, eu falo que é o fluxo do rio mesmo, da pura intenção, que começa a atuar na tua vida. Falar em milagres, você comentou comigo que tinha uma história interessante, um congresso que você viveu, parece, na Hungria, é isso? Que você Tem. conheceu uma pessoa do governo da Suíça. Como é que foi essa questão dessa cura aí que aconteceu, né? Ah, é boa essa história. Eu fui num congresso, foi também chamado de alma, né? Eu estava na minha casa, acho que uma quarta-feira, eu abri o celular, coisa que eu nem estava na cama, abri o celular, não costumo fazer, mas cheio de deitar mais cedo, estava conversando com meu marido, e aí abri o celular para ver alguma coisa e tinha um e-mail ali da época da integral, tal, de coisas que eu estudava lá atrás. E eu nem abri esses e-mails, acho que eu nem recebia mais, e esse entrou na minha caixa. E eu abri de intuição. Meu marido sabe que se estiver me ouvindo, né, eu nunca abro e-mails. E aí esse e-mail eu abri e tava lá um convite para ir num congresso que o Gabor Maté ia palestrar, inclusive. Eu falei, poxa, aqui na Hungria, aqui do lado, gosto do Gabor pra caramba. Eu também fiz uma especialização em traumas. Vou lá conhecer o Gabor. E aí eu vi que era daqui 2 dias o congresso. Eu fui ver passagem, estava em promoção. Vi que, como é na Hungria, é um pouco mais acessível. Eu moro na Holanda, para quem não sabe, então, é em euro e tal. Eu falei, dá pra ir, eu vou. Meu marido falou, vai. Tinha um filho, na época, meu filho tinha 2 anos. É a minha primeira viagem sem ele. Vai, não pensa muito, senão eu desisto. Que eu vou ficar sozinho com ele aqui, vai. E aí eu fui. E nesse congresso, primeiro foi sensacional, né? Conhecer o Gabor. Ele é húngaro de nascença, então ele tem raízes húngaras. Ele estava super à vontade, super receptivo. Passei um dia inteiro com ele. Foi uma experiência bem bacana. Só que abre portais, né, Tocho? Você tá ali falando de trauma, você tá ali... Tava ali estudando, mas né, aquela coisa, autorreflexão o tempo todo. Igual eu, quando fui com a Marie pro Peru, achei que ia ser só amor, não entendeu? Nem te isso. conto. Falei, você chega lá só, vive um gostosinho... Primeira vez viajando sem o filho, vai ser gostoso. Não, né? E foi aquela porrada. E na manhã seguinte eu fui numa meditação, que era para começar o dia, e na meditação apareceu: você precisa fazer uma cura grande ainda. E você sabe, você tá nesse caminho de cura faz tempo. Às vezes a gente acha que agora é um ajuste, vai chegar alguma coisa aqui pra gente ajustar. A gente se engana tanto, né? E eu falei, tá bom, o que eu tenho que curar? Você precisa curar a vergonha. E aí eu falei, vergonha? Mas, poxa, eu tinha muita vergonha. Eu era uma criança muito envergonhada por causa dos bullying. Eu tinha muita vergonha do meu corpo, porque eu não estava no padrão, não era a menininha bonitinha, magrinha, aquela magreza dos anos 90. Eu tinha muita vergonha, mas depois do câncer eu abençoei todo o meu corpo. Eu não tenho mais vergonha. Ele falava, tem sim. E eu falei, ok, então me mostra. E aí fui. Teve algumas outras mensagens que chegaram ali na meditação, mas eu fui. E à noite tinha um ritual numa fogueira. E eu fui nesse ritual, e nesse congresso eu conheci um cara do governo bem alto ali da Suíça. E aí, nesse congresso não tinha minha galera, Tocha. Eu achei que ia ter um monte de terapeuta, tinha um monte de político, médico, executivo. Não tinha ali a galera mais da nossa pegada. E eu almocei com ele vários dias, esse cara. A gente ficou meio amigo ali no congresso. E ele me perguntou um dia, qual que é o horário da sua palestra? E na época eu não palestrava. Eu não dava palestra, dava treinamento, curso, mas não palestrava. E eu falei, não tem palestra. Ele, como não? Eu queria saber esse negócio de virtude. Nunca ouvi falar em virtude e tudo mais. O que é isso? Eu tô curioso. Eu falei, esse ano eu não vou palestrar. Já entenderam o recado do universo. Falei, tem um recado aqui pra mim. E aí, nesse ritual à noite, eles deram um negócio pra gente jogar na fogueira, pra colocar uma intenção. Eu falei, eu quero curar a vergonha. Vou curar a vergonha, né? Joga ali na fogueira e seja o que vier para aparecer, eu tô pronta. E aí me veio um monte de memórias, um monte de coisas na cabeça, que era, primeiro, eu tinha que curar uma vergonha ancestral, que tinha a ver com a minha ancestralidade, que fugiu da guerra, lá na Itália, que fugiu para o Brasil. E um bisavô, tataravô meu, sei lá, nasceu na época do Império Austro-Húngaro, e eu estava na Hungria. E ele era húngaro e não italiano, ele era o único, porque ele nasceu na época da guerra e ele foi para o Brasil. E aí me veio uma sensação de vergonha ali que ele tinha por não ser italiano, por ter nascido diferente na época da guerra. Então essa foi a primeira cura que eu fiz lá. Aí depois que eu fiz essa, eles falaram, agora você precisa gritar. E eu falava, eu tô num congresso cheio de galera cabeção, eu não vou gritar aqui. E eu falei, tô com vergonha. Eu não vou gritar nessa fogueira, tinha 300 pessoas, 400 pessoas. Eu falei, eu não vou gritar. Vai gritar sim, você veio aqui curar a vergonha, você vai gritar. Uau! E eu falava, eu não vou gritar, você vai gritar. E era eu com a galera conversando. Mas você não quer curar? Você só vai curar se você gritar.
Eu, por um motivo, falei, vou abrir o olho, vou sair desse transe, eu não quero fazer isso. A hora que eu abri o olho, eu olhei pro lado, esse cara da Suíça, que era o cara mais importante do congresso, que tava ali de telespectador, ele tava rolando no chão, que ele entrou numa transe também de cura. E ele tava sem vergonha nenhuma ali, passando pelo processo dele. Ou seja, era todo mundo olhando pra ele. E ele não tava com vergonha nenhuma, ele se entregou e falou, sei lá, vou curar o que eu tenho que curar aqui. Então, ele tava assim, como se ele tivesse tomado alguma coisa. As pessoas até acharam, vocês tomaram, tipo, uma ayahuasca, alguma coisa? Não, a gente tinha tomado nem água, era nada. Era música, tambor, a vibração, a meditação, aquele ambiente. E ele tava ali. Eu falei, quer saber? Ele me deu a permissão pra gritar. Eu falei, se ele pode, sendo um cara que, teoricamente, né, pela nossa cabeça, que é o que é, que não tá nem aí e que tá se curando, por que eu não vou me curar? Ele não sabe. Nossa, ele pra mim foi uma grande cura. Eu fechei o olho e gritei. Essa é pela minha criança que sofreu bullying. Essa é pelas mulheres que sofrem vergonha do corpo. Gritei assim muito. A hora que eu abri o olho, tava todo o congresso assim, ó. Olhando pra minha cara, eu tava leve. Falei, nossa, tô pronta pra seguir meu caminho sem vergonha. Tô pronta pra ajudar outras mulheres a saírem da vergonha. Desde esse dia, Tocha, eu recebi dezenas de convites para palestrar. Muitos. Assim, em eventos de 1000 pessoas, em eventos grandes. Comecei a receber convites sem eu fazer nada. Convites chegando, assim, para palestrar, para vir no podcast, para soltar a voz, para tirar a vergonha que estava travando o meu processo de comunicação e tudo mais. E essa outra pessoa também, depois a gente conversou e tal, ele também falou que a liderança dele, tudo dele mudou. É como se a gente tivesse se ajudado ali, um suportado o outro no processo de cura. Um deu a permissão para o outro para seguir o seu processo. Então foi muito bonito, assim, o que aconteceu ali. Que bênção, hein? E aí tem gente que talvez falaria, nossa, que sorte que você teve, né? Mas se você não tivesse escolhido, né? Se você, de repente, fala assim, poxa, não vou, meu filho tá pequeno e tal. Não, você escolheu. E você se priorizou, sim, né? Sim. Se colocou em primeiro lugar. Sim. Eu sou líder aqui no Brasil de um programa que é um programa integral de autoestima, internacional de autoestima do Bob Mandel, que é um terapeuta renascedor. E ele, né, já não está mais aqui nesse plano, mas o legado dele continua. E o Bob Mandel tem um programa de autoestima e tem alguns exercícios que envolvem isso, né? Você, de repente, ser desafiado a abrir a janela ali do prédio, da casa e falar, eu sou a pessoa mais importante da minha vida, entendeu? E é muito interessante isso. Eu, às vezes, faço na praia, quando eu tô lá, eu dou uma olhadinha ali, né? E foi muito interessante você ter trazido essa questão da vergonha, porque é uma coisa que eu ainda estou curando em mim, eu sinto, né? Mas já curei muito. Que vem de muitos processos, né? Mas, por exemplo, eu vim numa família de classe média, em Brasília, né? Meu pai, professor, e ontem foi o dia dos professores, e honro muito meu pai, né? Mandei uma mensagem para ele, agradecendo que ele teve alta do hospital, que ele estava internado, então foi maravilhoso. E minha mãe, funcionária pública e tudo, mas eles tinham muitas dívidas também, e aí eu tinha aquela dor ali. E eles sempre que quiseram me colocar nos melhores colégios, né? Eu estudei no Maria Montessori, aí depois eu fui para Santo Antônio, que era um colégio religioso lá em Brasília, mas, né, da alta sociedade. Só que eu chegava lá de fusquinha vermelho, que chamava Bodinho. Eu queria morrer. Então, o que eu fazia? Eu me escondia ali, ó, e eu ficava aqui, ó, embaixo. E aí eu pedia pro meu pai e pra minha mãe pararem 500 metros de distância. Ou eu descia escondido ali, correndo, entendeu? Então eu tinha muita vergonha, né, daquilo ali. Aquilo ali doía em mim. Eu tinha outros tipos de vergonha. E eu fui. E por um lado, eu agradeço essa vergonha que eu tive, porque isso me impulsionou, né, a fazer outras coisas, a não querer fazer o que todo mundo faz. Talvez se eu chegasse lá de carro importado, se eu chegasse lá de carro oficial, igual muitos chegavam, eu com certeza não teria feito o que eu fiz na minha vida, não teria crescido o que eu cresci. Né? E eu já decidi que o que eu queria fazer era diferente, que, né, eu queria ter o meu negócio, eu queria ter as minhas coisas. E aí veio curando, né? Então, eu sempre dou esse exemplo também. Eu no Parque do Ibirapuera ali, eu abraçava uma árvore e aí eu tinha meio que vergonha. Aí as pessoas olhavam. Hoje que eu não tenho mais vergonha, ninguém olha.
Então eu vou lá, abraço minhas aves tranquilo, entendeu? Inclusive até já prometi aqui pro Felipe que tá aqui nos assistindo que eu vou fazer uma imersão aqui de abraçamento de árvore, né? Pra gente perder a vergonha. Eu quero ir, adoro abraçar uma árvore. Ai, eu amo abraçar árvore, é maravilhoso e é grátis, né? Faz parte dos hábitos estranhos que eu falei, de que vão talvez salvar o planeta. Ai, Dani. Mas a gente vai entrar agora, Dani. Aliás, antes de entrar nessa parte da mentoria, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da sua carreira internacional. Tá. Né? Como é que foi essa escolha de ir para a Holanda, os desafios que você enfrentou, né? E hoje você atende muitas pessoas que são brasileiros, que moram lá ou moram aqui. Conta um pouquinho sobre isso. Quando eu saí do corporativo e estava abrindo o consultório em São Paulo, que eu morava em São Paulo, o meu marido recebeu uma proposta para ir trabalhar na Irlanda. E aí na verdade, quando a gente casou, ele falou, eu tenho vontade de fazer carreira internacional. Eu falei, eu não, mas ok, eu até topo, dependendo para onde for. Assim, mas foi 15 dias quando eu falei isso. Ele recebeu uma ligação para a gente ir para a Irlanda. Eu falei, não achei que ia ser tão rápido. Eu falo que foi duas coisas. Primeiro, esse convite me salvou, porque foi quando eu descobri que estava com câncer. Porque eu fui fazer um check-up para sair do país e descobri que estava com câncer de tireoide com metástase quase espalhando no corpo. Foi assim, por uns dias eu poderia não ter descoberto num check-up. Meu Deus. Para sair do país. A médica falou, olha, eu acho que você está tudo bem, mas como você vai sair do país e na Irlanda a saúde não é boa, vou te virar do avesso. E foi numa dessa. Não tinha sintoma, não tinha nada, absolutamente nada. Então, a Irlanda me salvou a vida. A gente foi para lá para me salvar a vida porque o meu marido não se adaptou, ele não gostou da Irlanda. Eu gostei da parte dos celtas, das bruxas irlandesas. Eu gostava, mas eu entendo, ele não se adaptou à cultura. O clima lá é pior do que na Holanda ainda. Então, a gente decidiu que era hora de manifestar um país diferente. A gente não sabia qual país, porque eu queria um, ele queria outro. Eu falei, vamos manifestar juntos o que a gente quer como país. E aí, nessa que a gente escreveu o que a gente queria como país, ele recebeu um convite para ir numa empresa para Holanda. Então, a gente foi parar na Holanda por causa dele, num primeiro momento. Nunca tinha ido para Amsterdã. Pelo contrário, eu ouvia de Amsterdã que era um lugar muito louco, droga, sexo, de gente maluca. E não é nada disso, isso é o centrinho só. Amsterdã, uma cidade maravilhosa. E chegamos lá, a gente se sentiu em casa. Ele muito mais que eu ainda. Ele falou, nossa, parece que eu tô em casa. Ele já era um holandês, eu descobri que ele era um holandês. Um brasileiro mais holandês que existe. Ele tem o jeito, a cultura nele. Então, foi um chamado para ele. E quando eu fiz meu mapa de astrocartografia, deu que lá é o lugar de mais sorte minha no mundo. Eu não sabia. Então, foi uma junção ali dele se sentir em casa e de eu estar no meu lugar de sorte no mundo. E aí, desde que eu cheguei lá, realmente, eu senti que foi uma sorte. Porque eu consegui um consultório muito rápido. O meu consultório começou a lotar muito rápido. As pessoas iam falando do que eu fazia para as outras pessoas. E eu comecei a ter fila de espera em meses que eu estava ali atendendo. As coisas começaram a fluir muito rápido. E eu atendo alguns internacionais, digamos assim. Amsterdã é uma das cidades que tem mais expatriados do mundo. Mas meu público maior é o público brasileiro. Eu gosto de trabalhar com brasileiros, mas os chamados de congresso, né? Porque aquele congresso, inclusive, da Hungria, eu fui palestrar lá esse ano. A doida que grita marcou tanto que eles me convidaram para palestrar. Eu fui esse ano palestrar lá na Hungria em inglês. Uau! Pois é. Tá vendo? É bom gritar. Olha só, maravilhoso. Fica inesquecível. E aí, então, eu hoje tenho tido uma procura também em inglês. Eu comecei a escrever uma coluna para uma revista digital lá em inglês também, sobre espiritualidade, agora lá na Holanda. E eu tenho um consultório lá em Amsterdã, mas eu tenho alunas que são brasileiras, que moram lá, mentoradas, brasileiras que moram lá, mas que moram em todo o mundo. A galera tá espalhada. Eu faço eventos lá também na Holanda. Eu senti que é bom também a gente a distância está na nossa cabeça, né? Então, assim, talvez tinha um propósito de eu estar ali, talvez tenha uma energia ali que, além de ser boa para mim, essa mensagem precisava chegar a partir dali. Eu adoro o Brasil, não tenho nada contra o Brasil, eu amo o Brasil, estou sempre por aqui trabalhando, eu gosto muito daqui, mas lá eu me sinto mais segura, por conta de segurança. Eu tenho um filho que agora está com 5, né? Está fazendo 5 anos agora, então, como mãe, eu me sinto... Meu filho é muito livre lá, ele anda na rua, ele vai pedalando já para a escola do lado do meu marido de bicicleta. Então, tem coisas de qualidade de vida ali que a gente ganhou muito. E eu acredito que me ajuda de uma certa forma, porque
traz um certo mistério essa coisa de morar num lugar que é diferente. As pessoas ficam um pouco curiosas para saber como é fazer isso, como que é ter uma empresa. Que eu tenho uma empresa lá aberta que tem todos esses produtos, né, que eu vendo e tudo mais. Então, como que é ter essa empresa? Como que é empreender fora? Como que você faz isso? Então, traz uma certa curiosidade. E outras pessoas começaram a chegar. Você começou falando do meu currículo, né, da apresentação. Então, hoje eu atendo muitos executivos e executivas que trabalham lá, brasileiros que estão em cargos de vice-presidência, de diretoria, que estão no Brasil, mas muitos que estão ali, que foram expatriados. E para eles é importante ter alguém que fale a língua deles e que consiga entender a nossa cultura. Eu também, os cursos de espiritualidade ali, eu sinto que tem uma energia que ancora, que é interessante, assim, que é diferente. Tem um modelo mental do lugar que é diferente, que eu acho que se soma ao nosso, que traz ali um tempero, uma energia diferente. Hoje, quando eu estava no Brasil, eu não atendia. Lá eu atendo artistas brasileiros, inclusive, que têm uma carreira internacional brilhante, que não só no Brasil, que atuam no Brasil, mas que tem uma que é de Los Angeles, que já fez filmes conhecidos, séries conhecidas. Ela é uma baita cantora maravilhosa, que eu sou super fã. Então, essa coisa de morar fora, eu acredito que também abre portas para conhecer pessoas que, enfim, eu considero muito... Eu adoro as histórias delas, então eu sou fã. E que me trazem também. Eu acho que é uma troca. A gente acaba trocando muito e aprendendo muito umas com as outras. Sim. E aí, agora você está fazendo o congresso aqui no Brasil pela primeira vez, né? E você pretende conectar ainda mais de volta aqui no Brasil? Ou qual que é a sua intenção? O ano passado, acho que eu vim 5 vezes, se eu não me engano. Para palestrar e estar em alguns eventos. Esse ano eu vim um pouco menos, eu tive alguns desafios de saúde, filho começou na escola também, então foi a vida pessoal ali, aconteceram algumas coisas que eu decidi vir menos e ficar um pouco mais em casa também para suportar o Luca nessa transição e tudo mais, meu filho. Mas é a segunda vez que eu estou vindo para o Brasil esse ano. Eu vou também para Portugal ainda esse ano, então estou fazendo umas outras viagens, Hungria, Portugal, tal, umas outras viagens. Mas eu gosto muito de estar aqui, Toshi. Então, se tem uma boa oportunidade, eu venho. Maravilhoso. E eu acredito isso. Acho que a gente tem que sentir o nosso coração e estar onde a gente sente bem. E é onde é pra gente cumprir nosso propósito, né? A nossa missão ali também. É isso. Eu acho que você sente isso, né? A gente está a serviço. Então, onde o serviço chama... Exatamente. Você vê, olha, tem gente que fala assim, nossa, mas você trocou Floripa para São Paulo. Eu falei, eu adoro viver no contrafluxo. Quando as pessoas estão vindo para lá, eu estou vindo para cá. E talvez se eu estivesse lá, a gente não teria se encontrado aqui nesse podcast agora. Totalmente. Entende? Então, é tanta bênção que, assim, para mim não tem diferença nesse momento, tá? Sim. Eu estar conversando com você aqui ou estar na praia. Tô feliz igual. Exatamente. Né? Porque para mim é uma bênção. Né? Realmente é uma bênção estar aqui compartilhando, tô aprendendo, tô expandindo a consciência. E falar expandindo a consciência, eu me lembrei de um complemento da história do Fusquinha lá, do Bodinho. Que eu senti aqui de trazer aqui, trazer para vocês aqui. Eu já contei isso, acho, em um podcast. Você acredita que depois de toda essa história, Dani, eu vivi anos, tive carro, né? Comprei um carro, tudo mais, vivi um ano sem carro. Falei, não preciso de carro. Morava no Rio de Janeiro, na época nem existia Uber, mas eu já andava de táxi, andava de metrô, não precisa de carro. Né? E eu logo vi que carro era um custo, beleza. Resumindo, depois veio, né, antes da pandemia ali eu já senti, aí eu tinha me separado da antiga companheira que eu tinha lá em Floripa, que a gente foi junto pra lá, que foi a Esvara. Aí eu senti de comprar um carro. Falei, não, vou comprar porque eu mereço, não vou parar de fazer conta. Fui lá e comprei um carro. Sim. Aí depois desse carro que eu comprei, que era um Kicks na época, eu senti lá no meu coração, tô resumindo a história que é larga, né? E aí eu comecei a andar, aí eu andei num Porsche, andei numa BMW, falei, por que eu não tenho um carro desse? Aí me veio minha mente, falei assim, porque você não tem um carro desse, você não precisa ter um carro desse. Né? Não faz sentido, né? Eu falei, mas por quê? Falei, mas o meu adolescente não sonhava em ter um carro desse, um carro importado? Eu lembrei. Falei, Falei, acho que eu mereço sim. Bom, aí eu fui processando. E aí foi muito longa a história. E aí eu falei, que carro que eu compraria? Eu falei, vou comprar um Jaguar. Olhei um Jaguar assim na estrada, eu falei, eu vou comprar um carro que é um arquétipo. Que aí, pelo menos, se eu vou investir um dinheiro, tem que ter alguma pegada espiritual ali também, né? Claro. Que me traga uma ferramenta. Eu falei, vou comprar um Jaguar. E aí eu fui lá na concessionária, tudo achei, não tinha o que eu queria, comprei o carro. Você acredita que o carro deu
vários problemas. Porque esse Jaguar era novo no Brasil, não tinha no primeiro e tal. Acabou que não emplacava. E aí muita coisa aconteceu. Que no final das contas não conseguiu faturar o carro. Eu já tinha entregue meu outro carro. E não ia, Dani. Aí eu entrei no carro. Os sinais. Os sinais. Aí fui lá na época com a Josi, entramos no carro. Falei, vamos despedir aqui desse carro. Vamos devolver esse carro. Não é isso. E aí a gente tinha um princípio, né, que eu tenho até hoje, que é isso ou melhor. Uhum. Aí despedimos do carro, fizemos um pequeno ritual lá. Eu falei, olha, eu te libero, tá tudo certo. Né? Ia atrasar muito o processo, a gente devolveu para a concessionária me devolveu o que eu já tinha pago. E eu falei, o que pode ser melhor que isso, Deus? Aí me veio um carro elétrico. Aí eu comecei a buscar um Jaguar elétrico. E encontrei. Um Jaguar elétrico branco, maravilhoso e tal, não sei o quê. 9 mil quilômetros estava esse carro só. Falei, é esse aqui. Aí comprei esse Jaguar. Você acredita, Dani, que quando eu comecei a andar com esse Jaguar, eu tinha vergonha? Acredito. Porque eu comecei a parar nos lugares e as pessoas olhavam. E aí as crianças vinham, que carrão, hein, tio? Não sei o quê. Eu comecei a ficar com muita vergonha. E era praticamente a mesma vergonha que eu tinha quando eu andava no Fusca. Eu falei, não, que é isso? Aí a mesma coisa. Eu falei, eu tenho que curar isso. Sim. Não pode, é a oportunidade que eu tô tendo de curar isso agora. Sim. Me veio essa oportunidade para eu curar essa vergonha. Aí eu fui olhando o que eu poderia fazer para curar isso. Né? Fui chegando nos lugares diferentes, fui trazendo de um jeito diferente, fui olhando que eu era merecedor e que estava tudo bem. E aí me veio a intuição. Eu falei, eu vou para Brasília de carro com esse Jaguar. E eu vou lá, no colégio, que eu tinha vergonha. E eu cheguei lá, pedi pro guarda para eu entrar. Né? E tava fechado, era janeiro, férias. E aí eu falei, por favor, deixa eu entrar ali um pouquinho. Ele, mas eu não posso, porque né, que é só os professores e tal. Falei, fazer o seguinte, deixa eu só fazer a volta ali então, e aí eu já saio. Aí eu entrei, né, para fazer a volta onde meu pai e minha mãe me deixavam, no estacionamento. E aí rapidamente eu tirei uma foto. E cheguei pra ele e pedi desculpa pra ele, né? Eu falei, olha, mas você me desculpa, né? Eu espero não ter te atrapalhado, porque eu só tirei uma fotinha ali bem rapidinho. E eu contei pra ele essa história. Porque eu vim aqui com meu pai e com minha mãe e eu tinha muita vergonha e tal. E meu pai e minha mãe se sacrificaram pra eu poder estar aqui, né? E estar aqui estudando nesse colégio. E graças a esse Fusquinha, o bodinho, hoje eu tô podendo andar com esse Jaguar aqui e ser merecedor disso. E eu vim aqui pra curar a vergonha que eu tinha. E aí eu e ele começamos a chorar. Que lindo. Entendeu? E ali eu curei aquilo. E aí curei, andei com o Jaguar, tudo. Aí agora desapeguei dele também. Falei, ótimo, agora já aprendi o que eu preciso, agora Sim, já foi. liberei esse Jaguar. Né? E tá até, eu coloquei ele à venda, tá até à venda na agência de um amigo meu lá em Curitiba. Depois você me dá uma dica que eu posso fazer para liberar ele também. O Arthur, ele tem nome também. Então essa foi a história e é muita cura mesmo, né? Então Maravilhosa essa a gente história. vai liberando essas coisas mesmo e indo para outra oitava, quem quer né? crescer, é isso, permissão de crescer. Porque se você tem vergonha de andar com o Jaguar, ele ia começar a dar problema. Você não ia estar feliz no Jaguar. E você precisava se sentir feliz naquele lugar ali. É só um Jaguar. E você sabe que eu tô vivendo um momento agora de desapegar, né? De várias coisas. Então, o que aconteceu? Por exemplo, o carro. Quando eu decidi desapegar do carro, e foi assim, não, ok, eu mereço tudo mais, mas agora eu escolho. Falei, olha, eu escolho agora, tô aqui morando aqui em Moema, faço tudo a pé. Não faz sentido, eu não tenho vergonha de andar com carro mais, mas é que não faz sentido pra mim. Eu viajo muito, o carro ficar dentro da garagem. Outra coisa. Vou liberar. E aí, quando eu comecei a desapegar de algumas coisas, eu aprendi a conquistar coisas, ok. Agora eu tô aprendendo a desapegar de coisas. E cada coisa que eu desapego é maravilhoso, porque quando eu me desapeguei do carro, por exemplo, que era uma coisa importante pra mim, um símbolo, eu percebi que eu não era aquele carro que eu estava identificado. E se eu não sou aquele carro, eu não sou nada mais das outras coisas que eu me identifico. E isso é libertador. Total. E aí me traz essa virtude da liberdade aqui também, que eu gosto tanto, né, e que eu acho maravilhoso. Ai, Dani, que Amei alegria. essa história. Gratidão, Isso querida. Dá uma filosofia, ó. Ai, Papo com gratidão. café. Gratidão por me escutar aí também, querida. Que aqui a gente faz podcast terapêutico também, né? Amei. Obrigada pela confiança em compartilhar essa história comigo e com algumas pessoas aí. Ok, é isso aí, é benção. E eu também tô num momento que pro ano que vem, eu tô sentindo também, próximo ano fiscal, que tá na hora de eu voltar um pouco mais pro palco. Eu sou um facilitador, eu gosto de fazer workshop, gosto de fazer palestra também, mas eu nunca me posicionei como palestrante. Eu achei muito sincrônico você trazer isso também.
né? Os recados. Porque eu sempre neguei isso também. Falei, não, numa palestra não dá para fazer muita coisa, né? Eu gosto de fazer programas grandes, eu gosto de fazer workshop mais profundo. E aí eu comecei a ver, e tem um amigo meu que tem uma agência de palestra aqui, que é uma das maiores do Brasil, e ele acredita que a palestra realmente transforma, e eu acredito nisso. Só que eu sou uma pessoa muito interativa, por isso que eu tenho podcast. Sim. Mas eu gosto de fazer palestras interativas também. Eu falei, o que eu posso fazer que vai me apoiar o Clube da Transformação ao invés de atrapalhar, que não vai tomar tanto meu tempo? Palestra. Né? Então, eu posso me posicionar desse jeito também. Né? Então, é uma coisa que eu estou intencionando para o próximo ano fiscal também, de me posicionar um pouco mais aí como palestrante também. E estou sentindo que caminho eu vou, né? Do sucesso consciente, da transformação. Então, estou encontrando a minha música de trabalho, como diz esse meu amigo. Né? Não adianta eu querer ter 15 palestras. Ele falou, você tem que ser só música de trabalho. Por exemplo, você, sua música de trabalho nesse momento, virtudes. Pronto, pegou esse caminho. E aí, lógico, se eu te convidar para falar de liderança, você vai falar. Se vai falar de cliente, você vai falar, mas esse é o seu caminho. Né? Então, eu estou encontrando esse caminho aí. E por falar em caminho, meus amigos e minhas amigas, nós vamos entrar aqui agora no bloco final aqui do nosso podcast, que passa rápido, Dani. Nossa. Já tem 1h20 praticamente que nós estamos aqui. Não parece. E é rápido, né? Tempo feliz passa rápido. E daqui a pouco nós vamos chamar o São Luís aqui para o pessoal conhecer. Mas eu vou entrar agora numa parte que eu chamo de mini mentoria, onde eu vou pedir para você trazer, né, algumas... Você já trouxe várias chaves aqui importantes, mas que dicas você traria aqui, metodologias ou ferramentas ou algum exercício que a pessoa poderia utilizar para ela manifestar esse sucesso consciente na vida dela? Mas antes disso, eu vou pedir para você só um pouquinho de paciência, que eu preciso agradecer os apoiadores aqui desse podcast, né, que é a virtude da gratidão também, né? Então, primeiro, os apartamentos Zen, que são os apartamentos, né, que acabei montando ali para locação nas plataformas de temporada. Como eu não gosto de fazer nada que não tenha consciência, as hospedagens são hospedagens conscientes, né? Tem mandala pintada na parede, tem cristais, tem arquétipos, né? Então, são portais também que ativam a consciência das pessoas, né? Então, tem gente que fala assim, nossa, eu escolhi só porque era perto da praia, mas eu não consigo sair desse apartamento aqui, entendeu? É maravilhoso. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem 2 estúdios que a pessoa entra e fala, nossa, que silêncio, porque é no 26º, 27º andar, né? E é realmente diferenciado. Então, se você tem vontade de conhecer, @apto.zen, você consegue olhar os apartamentos ali. Nesse momento, Floripa, São Paulo, e eu estou intencionando aqui expandir para outras cidades aí no Brasil também. É uma intenção. O Clube da Transformação, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve aqui no YouTube. Se você está assistindo no YouTube, segue o nosso Instagram ali, @Clube da Transformação, onde a gente coloca os cortes desse podcast, publica várias outras coisas. E o Clube é esse ecossistema que eu estava te falando, né, Dani? Onde eu estou integrando todas as pessoas, ferramentas, metodologias que geram transformação pessoal, organizacional e planetária. Porque eu descobri que nós estamos trabalhando pelo planeta também, né? Sim. Porque aí eu entendi o que eu estou fazendo. Falei assim, então agora... Eu era da Dale Carnegie antes, né? Do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Foram 15 anos ali. Era muito desenvolvimento pessoal e também organizacional. Aí, quando foi para a GM, Nissan, era o organizacional junto com o pessoal. Aí, depois que eu saí, eu falei assim, mas o que eu estou fazendo agora? Aí me chegou esse planetário. Falei, não, eu estou contribuindo pelo planeta e aí eu estou juntando essa galera. Né? Então, o clube é esse grande ecossistema que é uma comunidade também, que vai ser low ticket, que eu quero dar acesso para as pessoas para poder acessar tudo isso, toda essa maravilha que a gente está vivendo. Né? Então, você está também oficialmente convidado a ser uma membro transformadora aí do Clube da Transformação. Suas portas aqui estão sempre abertas para você falar o que você sentir. Eu quero apoiar qualquer evento que você fizer aqui no Brasil ou fora. Então, nós estamos juntos aí nessa jornada, minha amiga. Com certeza. E conta você, comigo. se você tem interesse em fazer parte do Clube da Transformação, manda uma mensagem pra gente, sinaliza e levanta a sua mão, que a gente vai te conectar com esse nosso ecossistema de alguma maneira. Né? Pro próximo ano fiscal também eu tenho a intenção de fazer um congresso aí de transformação também e fazer os eventos Sucesso Consciente Experience, que eu já fiz 2, eu fiz em Floripa e aqui em São Paulo. Né? Que foram eventos ali de uma tarde e noite, onde eu conectei essa galera, porque eu gosto de juntar a galera. Eu quero que aconteça o que isso acontece aqui. Ó. A Marita chegando daqui a pouco, você vai ter a oportunidade de conhecê-la. Aí, outra pessoa que você já conhece, você vai conectar. Sim. Então, a gente precisa juntar os transformadores. Esse eu sinto que é a minha missão aí nesse momento, meu propósito. Foi o que pediram para eu fazer também. Além disso, quero agradecer meu querido amigo Felipe Queiroz, está aqui, da Vocatio.
que nos apoia muito aqui, não só dando esse suporte técnico, mas também espiritual aqui para nossas transmissões galácticas. E também nos apoia na nossa comunicação. Então, se você precisa ter uma comunicação inconsciente da sua empresa aí também, pode procurar a Vocati ou nos procurar que a gente te conecta com o Felipe também. Também quero agradecer minha amiga Pri Nunes, da Nunes Produtora, né, da editora Rio da Vida, que está me ajudando a realizar o sonho de fazer um livro colaborativo, né, que eu estou prevendo também para o próximo ano fiscal, de O Caminho do Sucesso Consciente, onde eu quero integrar também vários coautores, né? Quero montar um banco de palestrantes também conscientes. Tem muita coisa que eu tô querendo fazer. Uau! Certo? Mas eu tô indo um passo de cada vez. Agora, nesse momento, eu tô tirando coisas para poder manifestar o novo, né? Então, a Pri é uma grande ghostwriter e ela tem uma metodologia maravilhosa que ela usa para escrever os livros, escrever uma autobiografia, né? Então, não sei se você tem a intenção de fazer, de repente, uma autobiografia um dia ou escrever um livro colaborativo, né? A Pri é maravilhosa, então a gente conecta você com a Nunes Produtora também. Também quero agradecer a Umbrella Contabilidade, que é uma contabilidade holística, né? Ela olha além dos números, minha querida amiga Ju, tem um olhar maravilhoso, que eu acabei conectando através da Larissa, que é outra pessoa que eu conheci na comunidade. Não sei se chegou a conhecer a Larissa Paulo. Ela vai no congresso. Não inclusive. trouxe ela ainda aqui, mas eu quero que ela venha aqui. Manda um abraço para ela, que eu linda. não a conheço pessoalmente ainda, mas ela ajudou a registrar as marcas. Minhas marcas também de empresa e do Oráculo. Maravilhoso. Então já estão fazendo propaganda aqui, ó, também da Larissa. Maravilhosa, né? Advogada que trabalha com registro de marcas, também de uma forma humanizada. Maravilhosa. Quero muito trazê-la aqui, tá? Estenda o convite lá, por favor. Falta pouco. Quero agradecer também a Mata. Acho que você não conhece a Mata ainda, hein? Mata, não. A Mata é uma empresa maravilhosa. Uma empresa consciente que trabalha com a nutrição regenerativa da floresta. Muito bom. Então, o que eles fazem? Eles fazem, por exemplo, um superfoods, que eu tomei hoje de manhã, que é um shake com 14 frutos da Amazônia. Só que para fazer isso, eles não destroem a floresta, pelo contrário, ele regenera a floresta. Muito bom. Então, você imagina que mistura ali, né, o açaí, o cupuaçu, né, camu-camu, várias coisas maravilhosas, são super alimentos. E vegano também, com proteína vegana ali, né? Apesar de uns fundadores da empresa ser argentino, mas os produtos são veganos também. Então, é simplesmente maravilhoso. E para mim, que viajo muito, é muito prático, né? Ele tem um café também que é maravilhoso. Quem sabe a oportunidade até de levar para Holanda, ó. Muito. Também. Depois quero que você conheça a Mata, que é maravilhoso. Tem um leite vegetal também de castanha de caju. Se soubesse, tinha levado eles pro congresso Pois também. olha aí. Tem uma Nutri que trabalha com isso também, que vai estar lá. Depois Tem tempo pro próximo. Depois a gente conversa. Estamos aí. É realmente maravilhoso, né? Porque eu só falo aqui de coisas que são conscientes e coisas que eu provo na minha vida. Né? Então a gente tem um cupom lá do Clube da Transformação também, que você consegue comprar com valor especial. O cupom é Clube T. E se você tiver interesse, entra lá com esse cupom ou sinaliza aqui pra gente que a gente manda pra vocês também. E por fim, quero agradecer também a Aqualive, que proporciona essa água aqui com a qualidade do Himalaia pra gente, que tem um filtro de barro aqui maravilhoso. E a Bubble Bliss, que ganhou o prêmio Melhor Kombucha do Brasil. No final nós vamos fazer um brinde aqui com a Bubble Bliss também. Tá? Então é isso, a gente agradece a paciência de vocês aí também, né? De escutar isso. Tem gente que às vezes quer acelerar, né? Quando chega os patrocinadores. Gente, temos que abençoar. Não, né? As pessoas gente, que apoiam essa... iniciativas como essa acontecem, abençoem os patrocinadores. Exatamente. Isso existe porque existem os patrocinadores. Exatamente. E a gente precisa sempre de apoio para fazer esse processo manifestar, né? Exatamente. Que coisa boa, Dani. Então vamos lá, Dani. Como é que você... Que dica você traz? Primeiro, eu acho que a gente podia tirar mais uma cartinha aí. Vamos. Eu vou tirar agora, posso? Pra gente poder ver aqui que virtudes que vem como dica aí pra vocês aí, pra gente manifestar esse sucesso consciente na nossa vida. Olha só. Essa eu adoro, hein? Curiosa. Virtude da autorresponsabilidade. Ai, muito boa. Aproprie-se de você. Sinta sua força de realizar. Adorei isso. Nossa, cada palavra que tem nessa... Você é capaz de muito mais quando está na energia do amor. Nossa, adorei associar autorresponsabilidade com a energia do amor. Tome a responsabilidade da jornada e da conquista. Você só irá crescer quando o processo estiver na sua mão. Libere a culpa. Traga responsabilidade com leveza e amor. E o mantra: sou responsável pelo meu processo de transformação. E me permito conquistar mais. Melhor carta para começar. Recebo. Vamos lá. Melhor carta para começar.
Para mim, eu já falei, acho que umas 2 vezes sobre isso, mas para mim a chave de uma mentoria, seja ela aqui no podcast, seja as mentorias que eu dou de negócio ou de espiritualidade, é a autorresponsabilidade da construção da sua vida virtuosa. Mesmo quando eu mentoro negócios, empresas, negócios, né, na mentoria das virtudes, eu tenho gente que está começando e gente que já está... Tenho empresárias que são mega referência internacionais, que são super maduras, com empresas já há muito tempo no mercado. São pessoas que estão buscar esse equilíbrio, essa coerência, mais propósito, mais significado. Então, para mim, desenhar a tua vida virtuosa é a base de qualquer sucesso, de qualquer prosperidade, de qualquer sonho que você deseja realizar. E a autorresponsabilidade ancora isso, porque só eu posso desenhar minha vida virtuosa. Eu não posso pedir para você desenhar o que é bom para mim. Você pode me ajudar com informação, com um processo de trazer uma clareza, trazer uma coisa que eu preciso curar ou limpar. Mas você não pode desenhar a minha rotina e a minha vida virtuosa. E essa rotina, ela começa em pequenos passos mesmo. Uma pessoa que falava muito de virtude, tem os filósofos lá, os estoicos. Aristóteles e os estoicos falavam muito de virtudes de um jeito diferente do que eu falo, um pouco mais mental. Mas eles já falavam que virtudes eram práticas de louvor. Eram práticas para você chegar numa vida... Eles usavam as palavras dele, né? Mas uma vida com mais significado, uma vida com mais alegria, uma vida com mais fluxo. E eu acredito muito que o segredo dessa felicidade, desse sucesso, mora nessas pequenas práticas. Porque é muito desafiador você falar, eu quero isso, eu quero pular do ponto A para o ponto B. As pessoas devem chegar no Clube da Transformação, como chegam em muitos programas meus, algumas, né? Não todas, mas chegam assim, eu tô aqui no ponto A e eu quero chegar no ponto B. E aí, como é que você quer fazer isso? Eu quero virar campeão olímpico de salto à vara e pular com a vara para chegar no ponto B. Eu não quero passar pela curva. Eu não quero passar pelo processo, porque o processo às vezes incomoda. Então, a pessoa quer dar o pulo. E você desenhar essa rotina, essas práticas virtuosas, te ajuda a passar pela curva até mais rápido em alguns momentos, mas caminhando, não preso. Senão você fica preso na curva ali e não consegue sair do lugar. Você enxerga essa jornada como um grande presente. E talvez aqui, deixa eu pensar como uma mentoria, uma grande prática, por exemplo, que eu gosto muito de fazer, Tocho, acho que é uma das minhas favoritas, que eu ensino na formação, que eu ensino nos programas, que é o encontro com o coração. Que é você, logo de manhã, fechar os olhos, você pode pôr uma musiquinha... Não é para botar um bate forte o tambor, é para colocar uma musiquinha mais de frequência, mais tranquila. E você coloca essa musiquinha e fica em meditação com ela, assim, 5 minutos. Encontrando o coração. Eu peço às vezes para a pessoa pôr a mão para lembrar, porque a cabeça, né, vai querer tirar. E aí você fica com a mão no coração, encontra o coração, sente a energia do seu coração e é um ponto neutro. Não é nem para você ficar, nossa, eu quero sentir a maior alegria. É só um ponto neutro, é só sentir o coração. E aí depois que você passou dessa fase neutra, desses 5 minutos, você intenciona algo para o seu dia. E você começar o dia virtuoso, e não pegando o celular e já desesperado seguindo uma notificação ou já desesperado atendendo alguém. É você 5 minutos sentir primeiro, ponto neutro, e aí intencionar algo virtuoso para o seu dia. Por exemplo, hoje quando eu acordo, eu me conectei com o meu coração e falei, eu tenho uma ótima tarde no podcast, eu tenho um encontro que é virtuoso e amoroso. E eu jogo uma intenção ali com pouco controle. Mais do que eu quero sentir, sabe? Do que eu quero desenhar. Não tem que ser assim, assado, essa hora, essa hora, essa hora. No fluxo. No fluxo. Eu gosto muito dessa prática. Às vezes eu ensino executivos a fazer isso antes de uma reunião importante. Artistas a fazer isso antes de entrar no palco. Para que a mensagem chegue pelo coração. Para que as pessoas sintam também a energia do seu coração. É como se você estivesse abrindo o campo para que as pessoas sintam. E nada é mais magnético do que isso. Ai, que maravilhoso, eu adorei, muito simples, muito prático. E eu sempre digo, tem gente que fala assim, mas na minha empresa não dá, porque, né? Imagina o pessoal lá, como é que eu tô lá? É tudo aberto. Eu falei, amigo, vai no banheiro. Vai no banheiro. Dá um jeito, entendeu? Sempre mas tem um banheiro, jeito. O banheiro, gente, Claro. Outra coisa, não pode colocar a mão aqui, fecha o olho, então coloca, entendeu? Mas vai acontecer. Sempre tem um jeito de você fazer. E eu sempre digo, se você tem meia hora para tomar uma decisão importante, invista 5 minutos no seu estado. Concordo. Melhorando o seu estado. E aí, os 25 que você usa, restante. Né? Porque o nosso estado faz muita diferença. Porque nesses 5 minutos, muitas vezes, você já tomou a decisão. Porque a hora que você isso aí, veio pra cá. Que é a inteligência do coração, né? O HeartMath Institute já estuda isso aí, que tem 5.000 vezes, né, mais poder do que
Tem. a nossa mente. Exatamente. Que maravilhoso, hein, Dani? Que Eu coisa gosto boa. muito dessa prática. E eu acredito que outras práticas virtuosas são a base. Quando a gente fala de práticas de disciplina. A pessoa já imagina que ela tem que treinar 3 horas por dia, 7 vezes na semana, quando fala a palavra disciplina, né? Eu que tenho que acordar 3 horas da manhã e tomar um banho gelado. Mas pequenas práticas de disciplina é cumprir um pequeno combinado que você fez com você. Ou às vezes acordar 5 minutos mais cedo durante um tempo, até você ir se sentindo como que funciona para você. É você colocar um encontro do coração de manhã. Então, você pode escolher um alimento melhor para a sua vida e fazer esse consumo durante um tempo. Lembra? Práticas. Lembra do Aristóteles, nosso amigo? Pequenas práticas, pequenos hábitos que vão tornar essa vida grandiosa. A pessoa quer o salto, que é só chegar lá, mas olha a construção, a mágica que tem na construção. E olha a sincronicidade, né? Hoje de manhã que a gente recebeu a Bru de Mantas aqui, que é essa neurocientista maravilhosa, que eu quero que você conheça depois. E ela tem inclusive um teste que é maravilhoso, gratuito, né? Que ela criou, o Mind Match. Maravilhoso, que ela fala da ciência da personalidade, né? Bacana. Ela defende exatamente isso, que é uma coisa que eu acredito muito, que é o fácil, pouco, pequeno, devagar. Ótimo, E o que a pessoa quer fazer é o contrário, ela quer dar grandes saltos. Né? E tem uma frase que eu gosto muito também. Grande e que rápido. diz que, isso. Grande e rápido. E que a disciplina, quando escolhida livremente, ela é liberdade absoluta. Total. Né? Então, disciplina não é um negócio rígido que tem que ser ali na marra, no esforço. Acho que tem até essa palavra, alguma coisa assim na carta da Pode ser disciplina. no amor, que é isso. com certeza. É Ai, no que amor. maravilha, Dani. Amei. E antes de chamar o seu Luiz aqui, e da gente poder fazer um brinde aqui para finalizar, eu queria saber de você, né, fazer um check-out aqui, como é que você está saindo dessa experiência aqui, desse podcast, como é que foi para você participar aqui do Sucesso Consciente. Tocho, é delícia. Eu nem vi o tempo passar aqui com você. Tô saindo com o coração mais expandido do que eu cheguei. Tô saindo alegre. Tô saindo com essa sensação de servir, que eu vim ser o canal para chegar no coração de alguém que tem aí alguma dessa mensagem para receber. E eu saio entusiasmada com futuros encontros que ainda teremos. Maravilhoso, querido. Eu saio muito feliz também, porque, né, a gente não tinha se conectado ainda pessoalmente. Né? É como se sim, né? Eu É tive verdade, a sensação eu tenho que essa mesma sensação. já nos encontramos no tem astral. gente que você não conhece, né, ainda, só virtualmente, mas já se conecta pela consciência. Sim. Né? Sim. E me chamou muita atenção, porque é muito interessante, porque às vezes você tá falando uma coisa super séria e de repente você vem com a música e vem com a brincadeira, e eu amei isso, né? Então eu tenho certeza que todo mundo que participar do congresso aqui, nesse sábado agora aqui, vai ser abençoado, né? Então abençoa esse congresso aí das virtudes, que seja o primeiro de muitos aqui, né, no Brasil, que a gente possa voltar a se encontrar. O Clube da Transformação está à disposição para poder apoiar, né? E vamos com certeza fazer coisas juntos aí. Eu tô aqui para servir também, minha irmã. Gratidão demais aí pela sua presença, gratidão mais uma vez pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui, que você poderia estar fazendo milhares de coisas. E gratidão por ter trazido o seu Luiz aqui, né? Que eu vou chamar ele aqui agora aqui para vocês conhecerem aqui. Com certeza. O pai da Dani também, que veio aqui para prestigiar aqui essa gravação também. Vem aqui, seu Luiz, por favor. Como eu tô pouco tempo aqui no Brasil só dessa vez, né? Então meu pai tá andando comigo de lá para cá. Maravilhoso. Veio aqui ancorar e abençoar aqui essa... Ele, inclusive, para mim, ele é um grande mestre do servir. Meu pai, ele, inclusive, tem um lema chamado Sempre Alerta a Servir, não é isso? Para servir. Porque ele foi escoteiro, inclusive, então ele é um grande mestre da virtude do servir para mim, da humildade, da alegria. Ele é sempre assim, alegre e feliz. É muito gostoso de ter perto. Tem algum outro microfone que tá funcionando aí, Fê? Não. Acho que tem. Puxa ele aí, vamos ver se ele tá funcionando. Só pra eu dar uma palavrinha aqui pro pessoal te escutar, seu Luiz. Agradeço demais, viu, seu Luiz, a presença do senhor aqui. E eu vi ali o seu entusiasmo, o brilho no seu olho ali, de ladinho aqui, né? Com cada coisa que a gente trazia e falava. Chega mais pertinho dele o microfone. Okay. Como é que foi pro senhor aí assistir aqui e tá aqui presente nesse podcast Foi aqui ótimo. com a Dani? Quero agradecer a oportunidade, né, de trazer minha filha e vocês assistirem aqui a presença dela e ver que ela é a continuidade do pouco conhecimento que eu tive nessa vida, né? Então, também viemos da família humilde, gente do interior, lavradores e tudo, e fomos devagar. Então, eu tenho um lema assim que um filho tem que ser um pouco melhor que o pai, pelo menos nem que for na altura, né? Nem que for na altura, então, no conhecimento muito melhor, lógico.
Então, a gente tentou passar um pouco da que a gente aprendeu, eu e minha esposa, tudo, e ela, pelo jeito, está indo em frente. Tenho 2 filhas, tenho uma outra também, que também tá bem na vida, está bem encaminhada, né? Bem encaminhada profissionalmente e tudo, então a gente tem que agradecer, né? Agradecer a vida que Deus nos deu e que a gente possa continuar, né? Amparando enquanto estiver por aqui, né? Tá certo. Muito obrigado pela oportunidade. Gratidão, seu Luiz. E para você, Dani, como é que foi ter a presença dele aqui hoje? Meu pai é uma bênção. Ele veio quando minha mãe partiu, eu tinha 25 anos, foi bem difícil para nós 3. E ele foi assim, a mãe, o pai, ele ocupou, eu sei que não é a mãe, né, mas no primeiro momento ele ocupou um espaço importante ali que a gente sentiu falta. E o meu pai me inspira muito. Ele tem vários ensinamentos assim na simplicidade dele que ele me traz e que viram grandes chaves na minha vida. E ter a energia dele aqui comigo é um presente. É muito bom. Que maravilhoso. Isso foi muito bom, né? Mesmo. Procura ajudar no que pode. Lógico. Eu também te trouxe um oráculo. Gratidão, minha querida. Que você usa, tem, mas eu te falei, né, Dani? Que como eu levei para eventos e levei para alguns lugares, e um dos lugares que a gente levou foi lá para o Congresso de Felicidade ano passado. E as primeiras pessoas que estavam lá, que iam no nosso stand, elas achavam que era para levar a cartinha. Então eu desconfio que tem algumas virtudes que não estavam ali, mas nada acontece por acaso, tá então completo. Te agradeço demais aqui. Simboliza para mim esse novo momento da minha vida, né? Essas novas virtudes também que eu estou trabalhando agora. Com certeza. Né? Que eu aproveito aqui para agradecer a nossa próxima convidada que está aqui, que é a Marie Gabriela, que eu fui com ela para um retiro com o Cláudio no Peru também, que transformou minha vida. Uau. Daqui a pouco nós vamos gravar com ela também, que vai ser uma alegria e vai ser muito bom ver vocês se encontrarem aqui também. Que é uma das coisas que eu quero no clube é promover esses encontros, sabe? Sim. Encontros de pessoas que geram transformação, geram consciência. Isso para mim não tem preço. Lindo. Então, gratidão. Vamos fazer esse brinde aqui com essa kombucha Bubble Bliss. E essa kombucha aqui ganhou o prêmio de melhor kombucha do Brasil. Essa aqui é limão siciliano e ela é feita ao som de sound healing, de mantras. Uau. Né? E surgiu do propósito da Dani de parar de tomar refrigerante. Uau. Né? E aí começou e depois isso virou Puro um negócio total. e cresceu. E a kombucha é pura abundância também, né? Então, bem. brinde aqui às virtudes E viva! Nossa vida ao virtuosa. sucesso consciente, a vida virtuosa. Muito bom, muito bom. É boa, né, seu Luiz? Muito bom. Seu Luiz hoje já provou cacau, já Nossa, se divertiu beleza. aqui no Acho que é Clube a da primeira vez ele Transformação. tomando kombucha também, é? Muito bom o cacau também. Você lembra se o café, o chocolate? Aham. Não, e eu gosto de ver o seu entusiasmo, seu Luiz, o brilho no seu olho também. Isso é maravilhoso. Sim, graças a Deus. Não tem preço. E, gente, gratidão, né, a você também que nos assistiu aí até agora. Se você está com a gente até agora aqui no final desse podcast, significa que você é uma pessoa que valoriza suas virtudes também, está querendo crescer e evoluir. Eu espero que você não tenha acelerado também, porque se você acelera, você não pega a mesma frequência. Tudo no seu Né? tempo. Tudo no seu tempo, respirando, que tá tudo certo, tá tudo disponível para nós e para todos. Um ótimo congresso lá para você. Eu quero agradecer muito o convite de estar aqui, né? Eu não podia deixar de estar aqui. Quero convidar todo mundo que quiser também conhecer mais. Primeiro, convidar minhas alunas para seguirem você, seguirem o Clube da Transformação. E o Tocho é uma pessoa que eu confio muito, apesar da gente estar se vendo pessoalmente agora. A gente conversa bastante, troca figurinhas na internet. Quero convidar a galera que me segue também a acompanhar o teu trabalho e poder prestigiar esse novo momento que está surgindo aí na tua vida e no Clube da Transformação. E também quem estiver curioso, quiser saber mais sobre a Academia das Virtudes, a mentoria de negócios virtuosos, eu adoro conversar com as pessoas. Eu mesma muitas vezes respondo as mensagens. Eu gosto muito dessa interação. Vai ser uma delícia ouvir o que você teve de insight aqui do podcast, ou como construir essa vida virtuosa. E eu vejo que você responde mesmo. E sinto que é você mesmo que está ali respondendo e responde com o coração, né? Transforma aquilo ali numa intenção. Também convido todo mundo, né? Não só a seguir a Dani, mas a participar de tudo que ela faz, né? E eu vejo que você entrega muito conteúdo relevante ali, gratuitamente, né? No Instagram. Isso é uma virtude, né? Da sua generosidade também. E está sempre fazendo movimentos aí. É uma inspiração você para mim também nesse mundo digital, que é um mundo que eu fui muito resistente, mas aos pouquinhos eu vou me soltando, vou encontrando o meu jeitinho de fazer, e esse podcast é um jeitinho que eu encontrei de transmitir a minha mensagem de um jeito leve, junto com outras pessoas maravilhosas como você. Com certeza, né? Então vamos continuar nos seguindo aí, nos acompanhando.
E gratidão demais, minha amiga. É difícil terminar um podcast, mas eu tô aprendendo como terminar também. Na energia do amor. Ai, que maravilha, que bênção. Gratidão Obrigada, a você que nos querida. acompanhou até agora e até o próximo podcast Sucesso Consciente aqui no Clube da Transformação. Arroba. Ok.